A Bíblia nunca aceitou a escravidão. A Bíblia sempre foi contrária à escravidão. A Bíblia foi quem enalteceu a condição da humanidade. A Bíblia nunca foi condizente com a situação de existência de escravidão. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Pastor Tassos Licurgo, doutor em educação e mestre em filosofia analítica, ele une fé e razão em debates oponentes. Autor de 12 livros e palestrante internacional. Tassos é referência em apologética cristã. O homem não pode ser uma mulher. Eu sempre digo, não é porque eu não queira, porque você não queira. O homem não pode ser uma mulher porque existe um impeditivo chamado realidade. Você propor que o homem pode ser uma mulher e o Estado obrigar a pessoa a dizer isso, ensinando para uma criança que o impossível pode acontecer, é uma crueldade e vai tornar a sociedade pior. Deus é a causa de si mesmo, isto é, cuja essência implica a existência. Baruch Spinoza, em Ética. Pastor, quais os maiores desafios que o senhor vê nos nossos tempos que a Igreja de Cristo enfrenta? Há muitos desafios. Um deles é a falta de coragem, outro é a falta de comprometimento, a outra é a falta de conhecimento. Existe um mandamento para que saibamos a razão da nossa fé, né? 1 de Pedro 3,15, e muitas igrejas negligenciam esse mandamento. Outro problema é a desmasculinização do homem que afeta a família, a igreja e a sociedade. Nós temos hoje homens muito fracos que fazem famílias fracas, sociedades fracas e igrejas fracas. Então não apenas há de se ter virtudes, mas tem de se ter coragem, porque a coragem é a virtude em qualquer ponto de decisão. Toda virtude tem que ter o elemento da coragem para ser colocado em prática. Então, há muitos desafios. Tinha até um pastor com quem eu conversava que ele dizia assim, antigamente, rapaz, a gente casava o povo e ficava tudo bem. Hoje em dia, não. Você tem que casar e tem que ensinar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, o casamento... Então... Quando é que o senhor acha que isso começou a mudar? No Brasil? Brasil. No Brasil, durante o regime militar, você teve a infiltração do comunismo nos elementos da cultura, do entretenimento e da educação. Então, a partir daí, todos esses elementos foram cooptados por uma vertente que tinha por fim descristianizar o Ocidente. E essa descristianização do Ocidente vem sendo levada à frente por esta vertente do comunismo ideológico. Há outras vertentes também, né, de cristianização, como o Islã, por exemplo, e o rentismo globalista. Mas, doutor, pastor, veja só, eu concordo contigo, isso aí é indiscutível, a gente vê isso, mas eu queria entender como é que pode um país onde o movimento evangélico ele cresce vertiginosamente, já há décadas, sofrer um impacto tão grande social desse? Existe o crescimento nominal do movimento evangélico. No entanto, tem muitas igrejas que proclamam o comunismo ideológico. Vertentes como a teologia da libertação na Igreja Católica, a teologia da missão integral na Igreja Evangélica são como cânceres dentro da igreja. O liberalismo teológico é outro câncer dentro da igreja. Então você tem vários movimentos dentro da igreja que fazem com que a igreja deixe de ser igreja e passe a ser uma ONG. Então muitas vezes tem pessoas que estão na igreja e muitas vezes não são salvas. O fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. O verdadeiro evangélico, na acepção da palavra, é aquele que entregou sua vida genuinamente ao Senhor. Então, existem igrejas hoje que estão inchadas, mas com pessoas que têm como frutos de suas vidas elementos que não denunciam a conversão genuína. Então, o número em si não indica a conversão genuína. É porque quando a gente pensa, tudo bem, o número ele não vai determinar uma conversão genuína. De fato, a gente entende isso, até porque são joio e trigo crescendo juntos, a gente entende isso, é fato. Porém, todavia, não se esperava, de repente, talvez um número tão pequeno, né? Tão pequeno de quê? De convertidos. O que há é o seguinte, igrejas que estão cheias, mas que não pregam a palavra do arrependimento, que não pregam que o homem tem que ser homem, que o homem tem que assumir a liderança de sua família, que a mulher tem que ser mulher. Igrejas que pregam que as pessoas querem ouvir e não que as pessoas precisam ouvir. Esta é a grande coisa. O que faz com que haja uma igreja forte é a pregação bíblica, genuína. Não se prega
aquilo que a audiência quer ouvir, mas sim o que está nas escrituras, que é, conforme eu disse, o que ela precisa ouvir. Então, mas aí como é que você consegue estabelecer um limite? E houve uma polêmica há um tempo atrás, já faz um bom tempo isso, mas eu achei um assunto bem pertinente. Eu acho que ele, se tratado com respeito e, obviamente, com muito bom senso e equilíbrio, é um bom debate, uma boa conversa. A ideia da atualização da Bíblia. Quando eu entendo o conceito correto, entre aspas, vamos dizer assim, por trás, que é a ideia do tempo ele passa, as culturas elas vão mudando, nós vamos socialmente aprendendo novos hábitos ou tendo novos conceitos e ideias sendo formadas o tempo todo. Qual é o ponto de equilíbrio aqui em relação a isso? Porque nós mudamos como sociedade. Como é que o senhor vê isso nos nossos tempos? Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atemporal. Sim. Ela não pode ser atualizada pelo simples fato de que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia Billy Graham. Então não há como se atualizar aquilo que é atemporal. Não, mas em conceitos, por exemplo, escravidão, a gente sabe, isso não existe mais, graças a Deus. Mas no tempo bíblico ele era tolerado de alguma maneira. Não, a Bíblia nunca quis a escravidão. Não disse que queria. E ainda Falei existe sobre tolerância. Houve uma tolerância à época. Por exemplo, o apóstolo Paulo deixou claro que, poxa, você vai se candidatar a um presbitério, você vai ser um pastor, seja homem de uma só mulher, né? Tá certo. Mas naquele tempo, então, haviam homens e dentro da própria comunidade judaica, enfim, novos convertidos, gentios, que tinham muitas mulheres. Mas ele ensina um novo padrão. Mas naquele tempo havia uma tolerância para aquele grupo. Então a Bíblia, a gente entende, é óbvio, é a palavra de Deus imutável. Porém, existem conceitos e verdades que vão ganhando uma consciência maior. Por exemplo, a mulher. Em Cristo não há homem ou mulher, né? No sentido de que, somos todos um nele. Não há grego ou gentil, ou judeu, ou bárbaro. Somos um em Cristo. Não há classes ou raças superiores umas às outras. Nós somos um em Cristo. Novamente eu falo. Mas naquela época, a mulher ela não tinha direitos, como hoje ela alcançou na sociedade. E direitos hoje que talvez extrapolem, talvez não, com certeza, conversando com a doutora Jamile, o senhor viu aqui, já extrapolaram todos os limites do bom senso. Mas a sociedade, ela avança. Então, nesse sentido, não há um novo olhar, um novo prisma sobre algumas questões. E aí a gente tem dificuldade de conseguir conciliar isso. São 3 situações que você colocou. Nas 2 primeiras, tanto a escravidão quanto a questão do enaltecimento da mulher, do homem ter só uma mulher, são atualíssimas. A escravidão hoje em dia, sim, em muitos lugares. Sim, mas não é aceita de maneira alguma. Nem era naquela época. A Bíblia nunca aceitou a escravidão. A Bíblia nunca aceitou. A Bíblia sempre foi contrária à escravidão. A Bíblia foi quem enalteceu a condição da humanidade. A Bíblia nunca foi condizente com a situação de existência de escravidão. Tanto que no Antigo Testamento a escravidão era punida com morte, o tráfico era punido com morte no Antigo Testamento. Em Gálatas 3:28, a que você se referiu, o apóstolo Paulo diz: não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Mas então, o apóstolo Paulo diz: não há escravo nem livre no momento em que 75% da população de Atenas eram de escravos. Isso. E 50% de Roma eram de escravos. Sim. Então a Bíblia sempre enaltece. Mas eu digo assim, mas havia ainda dentro da igreja uma tolerância, por exemplo, no caso de haverem pessoas que tinham escravos e não eram obrigadas a forrear os seus escravos, digamos assim. Havia ainda entre eles uma convivência. Só que aí o que eu digo, a mentalidade social e cultural, ela avança. E aí chega um determinado momento que fala, cara, percebemos que não tem sentido, porque em Cristo somos todos um. Então, agora não é mais nem tolerado. A gente não tolera. Imagina chegar alguém na igreja do Senhor e falar, eu sou proprietário daquela pessoa. Você vai dizer, não, aqui não. Mas se você é cristão, isso é impossível. Mas isso graças ao cristianismo. Sim, pastor, indiscutível. Então, foi o cristianismo que enalteceu a condição da humanidade. Não só na questão da escravidão, mas também na condição do tratamento com a mulher. Perfeito. O exemplo da mulher samaritana, por exemplo. Sim. Então, assim, o que eu estou entendendo é o seguinte, a Bíblia nunca foi condizente e tolerante com algo errado. Sim. Ela sempre enalteceu a condição da humanidade e em várias áreas foi o cristianismo que conseguiu isso. Então, mas é que eu estou ali conversando com o senhor, isso aqui pastor, para que haja... Eu quero reflexão, né? Eu vou sempre trazer para a gente refletir juntos.
Meu ponto é o seguinte, olha só. Deus é o mesmo, certo? Deus é o mesmo. Deus é um e Deus é o mesmo. Só que o homem compreende Deus e ele vai aumentando a sua capacidade de compreender esse Deus com o tempo, seja de maneira individual, seja de maneira social, coletiva. Então a gente não pode comparar a mentalidade de um homem de 5.000 anos atrás com a mentalidade de um homem de 2.000 anos atrás e com a mentalidade de um homem do nosso tempo, porque nós vivemos fases, épocas e conhecimentos que foram se modernizando, a gente vai ampliando a nossa compreensão de vida, de mundo e daí de realidade. Então Deus é um, mas a minha forma de vê-lo, ela vai ganhando contornos, tanto que quando Cristo se revela, ninguém entendeu. Isso é maravilhoso, porque Deus está ali na plenitude dos tempos, se revelando, e o homem está olhando e não tá entendendo nada. Alguns entenderam, né? Poucos. Poucos. No sentido de que, assim, quando eu digo não entenderam nada, é porque na cruz ficou Maria, João. Teve um que entendeu. Quem foi? Perfeito. É isso que eu lhe digo. O milagre, no final, ainda deixa para nós. Não, uma coisa você está certa. Na cruz, os doutores não entenderam, os discípulos não entenderam. Quem entendeu profundamente o que estava acontecendo ali foi o ladrão. Exatamente. Perfeito. O ladrão na cruz. Perfeito. Tamo junto. Mas eu estou lhe mostrando que tudo aquilo que o homem sempre ouvia e achava que era Deus, quando Deus se revela, ele não entendia, então. Porque aquilo foi posto. Então, Isso acontece até hoje. É o que eu estou lhe dizendo. Então, é nesse ponto que eu estou trazendo aqui a provocação para a gente conversar. Quando eu digo da Bíblia ser atualizada, e ela não precisa de atualização, estou deixando isso muito claro. Para a palavra de Deus, é óbvio. Todo respeito e reverência ao que nós temos e conhecemos. Mas meu ponto é da nossa capacidade de compreensão. Porque eu vejo avanços na sociedade, nós conhecemos avanços na sociedade, que são bíblicos. E sempre foram, mas nós não víamos até então. O caso da escravidão é um da mulher, da condição social da mulher e daí por diante. Até que ponto a gente consegue, como sociedade, criar esse equilíbrio de bom senso em, está avançando de um lado, será que isso aqui é bíblico e eu até hoje não vi? E aí, óbvio, a gente vai ter a criação de aberrações teológicas, de uma hipergraça, por exemplo. Entende? Isso tá muito claro. Mas como é que a gente traça esse equilíbrio, entende? Porque a Bíblia, de fato, ela não muda, mas a sociedade muda. E ela olha para esse Deus e fala, deixa eu ver se eu estou entendendo ele direito. Porque quando Cristo aparece e diz, olha, em verdade foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, toda a compreensão do homem parava ali. Mas olho por olho, dente por dente, depois lá em Êxodo você tem uma correlação que diz assim, se um senhor feriu o olho de um escravo, o senhor tem que dar a liberdade para o escravo. Isso é um princípio do olho por olho, dente por dente, um princípio da indenização, que é aplicado em todos os sistemas jurídicos modernos. Então, até nisso, a Bíblia enalteceu a condição humana, no caso específico que foi citado, no mundo jurídico, no princípio da indenização. Não só a indenização no sentido de você indenizar com algo que vale a pena, que é a liberdade, mas também proporcional ao dano causado. Esse princípio do direito, por exemplo, está nas Escrituras. O que eu estou lhe dizendo é que a Bíblia sempre foi atemporal. Ela sempre busca a liberdade, o avanço da humanidade. Sim. Agora, a humanidade, gradativamente, vai sendo enaltecida pelas Escrituras. Perfeito. Mas não são as Escrituras que precisam ser atualizadas. As Escrituras sempre estão puxando a humanidade para maior liberdade. É por isso que eu falei desde o começo. É, entre aspas, a atualização da Escritura. Porque, na verdade, o que está sendo atualizado é a compreensão humana. Por um lado e por outro. Sim. Nós temos hoje uma geração que tem um QI inferior ao anterior. Concordo. A média de QI da geração é 83. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um decréscimo de QI de uma geração para outra. Mas essa é a minha questão que eu estou lhe perguntando. Como é que eu, iniciando no cristianismo atual, eu olho para o mundo hoje e digo assim, cara, como é que eu faço esse equilíbrio diante dessas mudanças que a gente está vivendo? Que equilíbrio? Qual é a busca de equilíbrio? A gente tem que buscar equilíbrio, a gente tem que buscar a verdade. Isso. A verdade é inegociável, não é verdade? A verdade não é relativa, ela é inegociável. Ela tem que ser posta. Agora, eu concordo que muitas vezes a forma de exposição da verdade tem que se adaptar à cultura em que ela está sendo exposta. Então, é ortodoxia no conteúdo e heterodoxia no método. Então, não é que a humanidade está linearmente superando e crescendo, não. Hoje em dia, você tem um crescente, inclusive, de ateus no Brasil. Também. Então, isso prova que não há um crescimento genuíno do entendimento das Escrituras. Não, muitas vezes o ateísmo se dá não por questão intelectual até.
se dá por questão moral. Tem muita gente que é ateu, não é porque intelectualmente não está convencido da veracidade das Escrituras, mas porque quer um sistema de mundo que dê vazão aos desmandos que ele quer levar na vida. O ateísmo não é uma resposta intelectual à capacidade ou não de compreensão das Escrituras. O ateísmo, muitas vezes, é uma resposta volitiva da vontade, da moralidade, à maneira como ele quer levar a vida. Então, o sistema é complexo. Agora, as Escrituras são a expressão mais profunda, genuína da verdade. O ponto, o norte para onde nós devemos ir. As Escrituras são, inclusive, só que se eu quiser o próprio lê-la, Cristo. Então, só que se eu quiser lê-la sobre uma ótica antiga, quando eu falo antiga, do homem que não avançou na própria cultura. Por exemplo, eu sou um machista e quero usar a Bíblia dentro de um machismo que foi vivido há 200 anos atrás. Não vai conseguir. Porque, por exemplo... Mas há 200 anos atrás ele conseguia. Não, mas a palavra que está lá... Tanto que o senhor sabe, a escravidão nos Estados Unidos, o pessoal usou a própria Bíblia para tentar justificar. Vamos falar tema por tema, a gente vai Sim. usar. Você quer falar do machismo? Não, por qualquer exemplo, coisa. Na 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 1 ao 6, você tem uma das passagens mais atacadas pela cultura, quando diz que a mulher deve ser submissa, sujeita ao marido. Em grego, quando nós lemos isso, a palavra é upotasso. Upotasso, em grego, que fala de sujeição, submissão, é a mesma palavra que as Escrituras falam quando dizem que Jesus se submete ao Pai. Ora, Jesus e o Pai são igualmente Deus, então é claro que essa palavra upotasso não quer dizer inferioridade. No mundo em que a mulher era extremamente inferior, a Bíblia já dizia ao contrário. Mesmo aqueles detentores da moralidade que são judeus, tinham no tratamento com as mulheres uma condição degradante. Se você for ler Eurípides, por exemplo, Medeia, da civilização antiga, você vai ver como as mulheres eram tratadas. Então é o cristianismo que enaltece a condição da mulher. É Jesus que enaltece a condição da mulher. Então, seja lá o ano que você for se referir, a Bíblia está sempre enaltecendo a condição da mulher. A Bíblia não é de acordo com o machismo. Ainda no tema do machismo, se você for para o Antigo Testamento, para sair do Novo, você, quando diz que vou criar uma ajudadora, uma auxiliadora, quando Gênesis fala que vai criar uma auxiliadora, uma ajudadora para Adão, isso está em Gênesis no capítulo 2, deve ser o verso 17, o que é que está dizendo ali? Em hebraico é Ezer. Ezer aparece 16 vezes no Antigo Testamento. 2 apenas das 16 dizem respeito a Eva em relação a Adão. 14 vezes Ezer diz respeito, sabe a quê? Ao próprio Deus como sustentador de Israel. Então, no mundo que é machista, a Bíblia é libertadora. Está comparando a situação da mulher em relação ao homem à situação de próprio Deus em relação a Israel, e no Novo Testamento, da submissão da mulher em relação ao homem, a submissão que tem Jesus em relação ao Pai. Então não há de se falar inferioridade neste tema e nenhum outro. Mas o senhor tem que entender o seguinte, o senhor está traçando de uma ótica, e eu concordo com a sua ótica, pastor, o senhor está tratando da ótica onde o senhor traz a visão, a Bíblia, e está certo, é a partir das Escrituras. O problema é que as pessoas, elas interpretam as Escrituras a partir da sua ótica, não da própria Escritura. Então, quando eu falo que o cara pode usar a Bíblia para justificar o machismo, ele vai encontrar textos, de repente, sei lá, no Velho Testamento, para justificar alguma suposição de superioridade sobre a mulher, porque lhe convém. E socialmente, num determinado tempo da nossa civilização, de fato, foi conveniente. E os homens usaram. Mas não culpa a Bíblia por conta disso. Não é a Bíblia. Eu jamais vou culpar a Bíblia. Então, meu amigo, então a gente não tem o que fazer. Ele pode olhar um catálogo telefônico e entender o que quiser. Mas aí é que essa é a minha questão. É isso que eu estou lhe falando. Essa é a minha questão. Todas as igrejas que existem hoje, todas elas igrejas, até aquelas que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui é absurdo o que está acontecendo aqui, sei lá, você vai olhar e dizer assim, quando eles tentarem justificar o seu discurso, não, a gente está certo, a gente não está errado. Seja pelo que for, ele vai usar tanto as Escrituras, quanto ele vai dizer, não, as nossas intenções são boas, mas você percebe que há uma deterioração da própria verdade, que os caras estão fazendo isso, sei lá, por qual intenção, seja por ganância, por poder, seja o que for, não importa. Os caras estão fazendo isso. E aí entra a grande questão. A gente está numa sociedade, num mundo hoje, que a gente olha tudo isso e fala, cara, como é que eu caminho como sociedade em equilíbrio e qual é o ponto onde as Escrituras têm a sua verdade ali declarada e eu, como sociedade, não vou nem para um extremo nem para o outro. Qual que é? Por exemplo, vamos pensar que a gente está vendo uma época onde o machismo fosse algo tratado como correto. E aí, nessa época, a galera usa e interpreta a Bíblia, que não fala sobre machismo, para justificar o seu machismo. Mas culturalmente, socialmente, isso é feito. Mas, ao mesmo tempo, o homem não é mulher.
E na nossa sociedade hoje, o homem está afeminado. E estão tentando usar a Bíblia para justificar isso daqui também. Você entende onde eu quero chegar? Entendo, mas... Como é que eu não me torno nenhum nem outro? Porque claramente essas absurdidades são denunciadas pela sã doutrina. Claramente as pessoas que tentam isso são denunciadas como pessoas que estão deturpando o texto. A boa teologia denuncia essas teologias enviesadas. É possível isso acontecer? É, mas claramente isso é denunciado como uma deturpação do evangelho, que é libertador. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, então, mais incisiva, então, dentro disso. Porque a conveniência é uma questão muito complicada. Divórcio. Olha só que interessante. Divórcio e novo casamento. Pode? Em alguns casos, sim. Em alguns casos. Sim. Tá. Quando pode? Traição, quando abandono o lar. Sim. Deus quis o divórcio? Não. Certo. Deus permitiu. Porque a humanidade é caída. Certo. E a partir daí ele baixa o nível de moralidade para enaltecer e ele levar a humanidade a um nível maior. Então, aí você olha hoje as igrejas como um todo. Grosso modo, pastores muito. Na minha época, quando eu lembro, eu conheci a Cristo, se tivesse um divórcio dentro de uma igreja evangélica era algo escandaloso, era algo inadmissível. Hoje você encontra muitos pastores em novos casamentos. Às vezes num terceiro, num quarto, num quinto casamento. Pastor, meu querido, efeminado, usando aquelas calças bem apertadinhas, usando cabelo grande, assim, como de mulher. Tem pastor fazendo tudo, tem pastor que tem várias mulheres, que é adúltero, tem pastor de todo tipo, tem pastor ladrão, quanto mais que pastor divorciado. Isso é um fato. Mas não quer dizer que as escrituras dão respaldo a isso. Não quer dizer. Não, ele entende. A gente não pode julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Não pode. Agora, o cristianismo é uma expressão única da ortodoxia. Isso é muito interessante. Estas disparidades e mesmo discussões genuínas que pode haver é fruto de uma visão de mundo ortodoxa. Porque as outras visões de mundo são muito mais, a exemplo do judaísmo e do islã, de uma ortopraxia, de uma prática que se quer reta. Você está exigindo uma prática que se quer reta. O cristianismo, a prática é importante, mas ela é decorrente de uma opinião reta. Então, existe, fora das absurdidades, das situações atípicas, extravagantes que você citou, mas existe dentro do cristianismo alguma discussão legítima em busca de uma opinião reta nas escrituras. Não nos temas centrais, que Jesus é Deus, Sim. a Trindade, que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo isso são coisas centrais. Mas, por exemplo, o batismo é por imersão ou aspersão. Sim. É uma discussão que se dá. Agora, se você me perguntar, é como eu estava dizendo em outra situação, se você me perguntar, Tasso, o batismo é por aspersão ou imersão, eu lhe digo claramente, é por imersão. Porque o nome baptizo em grego é imersão, porque aspersão em grego é rantizo, tem 1000 argumentos, porque todos os tipos de batismo as situações de batismo na água que nós vemos na Bíblia são por imersão. Agora, eu não vou lhe dizer que a pessoa que batiza por aspersão não é bíblico. Vou dizer o quê? Que é cristão, entendeu? Mas está em busca da opinião correta. Então, a Bíblia, ela expõe-se como um texto que você deve investigar, que você pode se aprofundar. Sim. Isso é fruto de ortodoxia. Sim. Nós riscamos a Bíblia, comparamos uma palavra com outra, um livro com outro. Nós fazemos o que queremos, não é verdade? Nós dizemos, não, isso aqui não é assim, esse apóstolo disse isso, com aquilo outro. Fazemos tudo, porque nós investigamos. E, às vezes, um efeito colateral disso talvez seja essa liberdade que as pessoas têm de levar até o extremo, como você bem disse, colocando suas próprias conveniências acima do que o texto diz. Agora, quando vai para o extremo, é claro, por exemplo, a Bíblia não aceita o comportamento do homossexualismo, do adultério, da impureza sexual, não aceita. Então, é disso que eu estou lhe falando, que é muito interessante. Eu estou lhe provocando por algo que eu acho que é muito pertinente. É como se a gente estivesse vivendo socialmente, aparentemente, num momento de transição. E todo momento de transição, como ele ainda não aconteceu, ele está acontecendo, você não é nenhuma coisa nem outra. Então a gente está naquele momento de maturação, sabe? Depuração. Para poeira baixar e a gente ver o que ficou. A impressão que eu tenho sobre o cristianismo no Brasil, e é o que eu vi na Europa, que está castigado, literalmente falando. Aliás, eu vivi, o senhor sabe, 17 anos longe e vi o cristianismo de perto na Europa. Talvez seja um prenúncio do que o Brasil vai viver daqui a um tempo. A impressão que eu tenho é que, como a gente está nessa transição absurda e tudo muito rápido agora, quem tem uma posição firme como a sua
é radical. Mas como um radical? Radical que não quer olhar as mudanças daquilo que a Bíblia hoje mostra como enaltecimento do homem. Vê se o senhor consegue entender o que eu estou dizendo. Em contrapartida, essas pessoas que estão vulgarizando as escrituras a seu bel prazer, o senhor me entende? Também estejam num engodo, num erro, e elas não sabem, elas não percebem. Porque elas acham que elas serão o que nós somos hoje para quem era 200 anos atrás. O senhor entende meu ponto? É disso que eu estou falando. Então, as escrituras, elas não mudam, elas estão ali. Mas a sociedade, ela muda. E quem está vivendo a transição sempre vai acusar a geração que virá ou a geração anterior de errado. Qual é a transição que você identifica que está ocorrendo nesse momento? Eu acho que eu vou te falar sinceramente, a da compreensão do que é religião, do que é graça e do que é religião, do que é graça e o papel da mente humana. E quais são as forças que estão por trás para promover essa transição? Por que isso está acontecendo? Não, é de duas uma. Nós vivemos como igreja, esses dois mil últimos anos, mudanças várias, sociais, etc. Então a mudança era natural. A minha questão sobre a mudança, sobre o que é religião, e aí eu estou trazendo a mente humana aqui. A religião na mente, como inconsciente coletivo dos arquétipos, ou a religião como fruto de uma construção social e coletiva, e da graça. E eu digo assim, essa mudança natural, por quê? Porque hoje nós temos muito mais acesso à informação. E isso é uma mudança de paradigma. Nós estamos vivendo, pastor, o que as pessoas na Reforma Protestante viveram. Muito mais do que foi vivido antes. É por quê? Por nós mesmos. O que foi que houve na Reforma? Tivemos acesso às Escrituras. Se popularizou esse acesso. E isso é maravilhoso. Porque as pessoas puderam, e a gente viu isso. A Reforma começa aí. O conhecimento. O que está acontecendo hoje? Muito mais do que as pessoas começarem a ler a Bíblia. As pessoas estão entendendo as diferentes religiões, o que é isso de fato. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, você vai entender aqui comigo. Quando eu me converti, há 20 anos atrás, o evangélico dizia que o católico ia para o inferno, porque ele era adorador de imagem. Hoje, a maioria não diz isso. Isso é uma mudança de paradigma. Entendeu? Meu ponto? Eu acho que eu falei a compreensão da religião e da graça. Eu acho que a gente tem que identificar quais são as forças ideológicas que estão por trás promovendo essa mudança. É muito importante. Quais são os movimentos ideológicos? Sim, é por isso que eu estou conversando com o senhor. Eu queria entender a sua visão disso, entende? Não, a minha visão disso é que existe um ataque feroz à verdade, muito mais do que o pós-modernismo. O que nós temos hoje é a celebração da mentira. Sim. Então, a verdade, quando é abalada, o cristianismo é abalado, porque Cristo é a verdade. Perfeito. João 14,6. É a verdade. Mas dependendo de quem chama aquele que diz que Cristo é a verdade de radical, isso é até um elogio, dependendo. Nós somos radicais por excelência, nós estamos conectados à raiz. Com certeza. Então, o cristianismo, ele não pressupõe ser uma função da contingência da sociedade. Não é a sociedade mudar, o cristianismo muda. Quem deve determinar o que é cristianismo e o que não é, são as escrituras. Mas aí a gente está dando a volta como se estivesse girando... Você não acha isso? Eu acho isso. Então pronto. Não. Então não está dando volta. Você acha que o cristianismo é baseado nas escrituras? Claro. Então pronto. Agora vem dela. Pronto. Agora o povo pode entender as escrituras de maneira disso que a gente está correta conversando. ou incorreta, não é? Mas é o que eu acabei de falar. Toda a geração posterior acha que a anterior, em muitas coisas, interpretava errado. E a geração anterior, quando nesse processo de transição olha o que vai chegar, vai dizer, eles estão errados. Usos e costumes é uma prova. Não, há 50 anos atrás, o evangélico não podia botar shorts. Mas essas escrituras não diziam nada. Sim. Só que aqueles radicais daquele tempo, olhando o que estava acontecendo, eles diziam, bando de depravado libertino. Os libertinos depravados, que eles apontavam, olhavam para trás, bando de radical que não depila a perna e só usa calça. Você entendeu meu ponto? Mas estava nas escrituras? Mas é disso que a gente está conversando. Não, mas estava assim ou não isso nas escrituras? Não, ué. Então não estou falando. Só que ele pode disso. usar isso. Mas pudor, a pessoa sei lá. pode usar o que quiser. Sim. Nosso critério não é o que a pessoa pode ou não pode usar. Sim. Mas nosso critério é o seguinte, que nós temos que nos manter fiéis ao que está nas escrituras. Sim. Você está dando um exemplo de algo que não está nas escrituras. Então, o que está nas escrituras é o quê? O combate à escravidão, o enaltecimento da mulher, o casamento como uma instituição santa. Isso está nas escrituras. Isso a sociedade pode mudar como for, a gente não vai mudar.
Agora, eu não estou falando de coisas que não estão nas Escrituras. Sim. As coisas que estão nas Escrituras não tem o menor interesse em mantê-las. Você deve manter o que funciona e mudar o que não funciona. Mas o que está nas Escrituras é garantia de que funciona. E também as sociedades ou as gerações geralmente mantinham o que as gerações anteriores diziam. Isso era um princípio do conservadorismo. Você mantém o que passa de uma geração para outra e só altera se você aplicar a alteração à virtude concreta da prudência. Hoje em dia, pelo comunismo ideológico, que se propõe é exatamente isso. Você abandonar tudo que você aprendeu com os seus antepassados e vem um grupo de ditos sábios e diz, aqui está a maneira certa de agir. Isso é outra história. Mas o que eu acho que o cerne desse nosso bate-papo aqui no começo é o seguinte, as Escrituras são inalteráveis. E com isso nós concordamos, me parece. Sim. Então, pronto, as Escrituras são inalteráveis. O que o povo faz com isso é outra questão. Mas é isso que eu estou lhe perguntando. As Escrituras são inalteráveis, mas nós mudamos. E nós mudamos para bom e para ruim. Agora, quando mudamos para bom, nos parece que a Escritura mudou naquele momento, mas foi a nossa compreensão que mudou. Amigo, mas isso... Entendeu meu ponto? Mas não é... E a gente está nessa transição. Não creio que seja. Eu não creio que a gente fique de uma geração para outra entendendo totalmente diferente as Escrituras, não. Não totalmente diferente, não. até porque isso é impossível. Então... Mas em alguns aspectos... Então, dê um exemplo prático. Porque os que você deu, eu simplesmente demonstrei que eram situações da sociedade que o cristianismo fez com que houve um enaltecimento da sociedade. Você citou o quê? Você citou a escravidão, citou o machismo e citou a condição da mulher. Em Sim. todas as três, nós vimos que era uma sociedade que era ruim Sim. e se tornou boa. Isso, mudou para melhor. Graças à influência do cristianismo. Perfeito. Isso é com as universidades, isso é com os hospitais, isso é com o combate ao infanticídio e todas as áreas que a gente quiser falar. Então, existe um padrão linear de melhoramento da sociedade graças à influência do cristianismo. Mas não só. O cristianismo só influencia para o melhoramento. Não do cristianismo. Sim. Veja só. Agora, pode falar. Agora, a sociedade pode não melhorar porque existem movimentos ideológicos que tentam descristianizar o Ocidente. Aí nós podemos falar sobre isso. Quando os movimentos ideológicos tentam descristianizar o Ocidente e têm conquistas pontuais em alguns lugares, aí a sociedade fica pior. É o que está acontecendo na Europa. Na Europa tem 2 desses movimentos ideológicos contra a cristianização do Ocidente que se chamam comunismo e islamismo. E também tem o globalismo, o rentismo globalista. São movimentos ideológicos, nós podemos falar sobre eles que tentam atacar o cristianismo do Ocidente. E, de fato, quando essas instituições do cristianismo são atacadas, a sociedade fica pior. A Suécia, por exemplo, eu ia muitas vezes à Suécia, porque eu morei na Noruega. A Suécia era o melhor lugar do mundo para se morar. Hoje em dia você tem graus de estupro e violência altíssimos na Suécia. Foi o cristianismo? Não. Foi o combate ao cristianismo, graças ao Islã. Foi o Islã está fazendo isso na Suécia e ninguém diz. O sul da Europa e o Brasil também está cooptado pelo comunismo. Essa ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma ideia que só se faz possível se você afastar a realidade. Um homem não pode ser uma mulher. E eu sempre digo, não é porque eu não queira, porque você não queira. O homem não pode ser uma mulher porque existe um impeditivo chamado realidade. Você propor que um homem pode ser uma mulher e o Estado obrigar a pessoa a dizer isso, ensinando para uma criança que o impossível pode acontecer, é uma crueldade e vai tornar a sociedade pior, inclusive para aqueles homens que querem ser mulheres. Porque é dado a eles uma expectativa de algo que não vai se realizar. Isso não é cristianismo. Então, o homem vai fazer uma cirurgia de amputação peniana, que se chama de ressignificação de gênero, passa a vida toda sofrendo porque não será uma mulher. Não é porque eu não queira, não. É porque tem a realidade que não permite. E a gente afasta a realidade. Isso é cristianismo? Não. Vou lhe fazer uma pergunta, então, concreta. Um caso concreto. Vou lhe trazer um caso concreto. Essa é uma situação que mexeu muito comigo quando eu conversei com essa pessoa. É bem interessante. Eu conversei uma vez com uma mulher trans. Então, no passado, era um garoto. Ela falando, bem interessante, desde os 12 anos de idade, ela teve essa... Ela já sempre sentia desde a infância, tá? Mas dos 12, ela teve essa percepção sobre si mesma de maneira muito forte. E ela sempre sofreu muito. Até ela conseguir assumir isso de maneira aberta. E aí, então, a vida dela começou a mudar. Só que toda a história e trajetória dela de sofrimento, por ela viver marginal, porque a família não aceitava, o pai não aceitava, a mãe não aceitava, os amigos, foi inevitável abuso,
foi inevitável prostituição, foi inevitável muitos acontecimentos que ela olha com muita tristeza, até ela conseguir dar uma volta e mudar. E ela, óbvio, se vê como mulher. Não fez a cirurgia, não sabe se fará, por toda a dificuldade, todo o processo, mas ela olha para si mesma e fala assim, eu não sou homem, eu nasci num corpo de homem, eu sou mulher. Como o senhor enxerga? Porque há muito tempo, talvez sempre tenha havido, na época de Cristo, os eunucos, se fazem eunuco pelo reino muitos, nascem eunucos, se tornam eunucos, são feitos eunucos. Como é que a gente lida com isso hoje? Porque socialmente havia um preconceito de morte muito grande com esse grupo. Agora, hoje, socialmente, esse grupo é mais aceito. Então, é natural que se apareça mais isso. Pô, se a pessoa não tem medo de morrer, vai aparecer mais. E aparecendo mais, não é que nunca houve, sempre houve. Só que a partir do momento que é igual na Rússia, quando eu vivia lá como missionário. Na época da União Soviética, se alguém se declarava homossexual, ele era preso. Então alguém vai se declarar homossexual naquele país? Não. Ninguém quer ir pra cadeia. Porque os países de matriz ateísta são intolerantes. Isso. Só há tolerância em países de matriz cristã. Isso. Aí, mas eu tô usando isso só pra... Certo. Então, socialmente, é óbvio que se você proíbe e pune severamente, a pessoa vai... Naturalmente, a ortopraxia que o senhor falou. Não vou fazer, pô, proibido. Pô. Se eu fizer, eu vou me danar. Agora, se eu socialmente falo, não, calma, isso é aceito, então, naturalmente, isso vai aparecer mais. Estamos aqui junto? Beleza. Apareceu mais. Como é que a igreja, vendo, se comporta com essa nova realidade? Esse cara, ele quer salvação, porque ele é tão carente e necessitado de salvação quanto eu. Mas ele, que agora se vê como mulher e é uma mulher, ele está diante dessa verdade, diante da vida dele. O que ele faz? Ele é alguém que deve ser aceito dentro da igreja? Não é. Ele tem que deixar de ser aquilo que ele vê que é. Como a igreja lida com esses novos paradigmas, que não era ponto de corte, de conversa há 200, 500 anos atrás. Não era. Entendeu meu ponto? Não, entendi. Mas primeiro há uma confusão muito grande. Uma coisa é o homossexualismo, outra coisa é o transgenerismo. O homossexualismo é um comportamento possível dentro do mundo da realidade. É possível que um homem tenha relações sexuais com outro homem. Isso é algo que a realidade comporta. Sim. O transgenerismo é algo que a realidade não comporta. Um homem não pode se tornar uma mulher. Mas e se é na mente dele ele é uma mulher? Ele pode achar que é uma mulher, ele pode achar que é um canguru, que é uma avestruz. Não, peraí. Existe o trans... Não, tem um limite, pastor. Não é só uma questão dele achar, pô. Não, é o que então? Ele vê, ele é. Não, A mente dele é mulher. Sim, mas ele não é. Assim, você ouviu falar em transespécie? Sim. Então você acha que a pessoa é um canguru mesmo? Não. Então qual é a diferença de transespécie para o transgênero? A diferença é a esquizofrenia óbvia. Não é esquizofrenia. Não chegaremos a esse ponto. É disforia de gênero. Não. Quando uma deixa eu responder, você não perguntou? Vai lá. Ou você quer ainda fazer outro? É porque meu apontamento, quando o senhor fala, você homossexualismo... Você está confundindo homossexualismo com transgenerismo. Não. O comportamento... Como não? Não. O comportamento de uma relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é algo que dentro do mundo da realidade é possível. Mas o transgenerismo é algo que a realidade não permite. Um homem não se torna uma mulher. E você dizer a ele que isso é possível é crueldade. O senhor é um corpo ou o senhor tem um corpo? A gente tem um corpo. Tem um corpo. Então, o senhor não é o seu corpo. Isso. Quem é o senhor? Quem é aquela pessoa? Esse é o ponto. Não é o que ela se identifica. Veja bem. Não é o que ela auto-identifica. Nós nascemos cegos, mas podemos nascer cegos, sim? Cegos podemos. Agora, nós somos cegos. Então, por exemplo, um cara nasceu cego. O corpo dele não tem olho. Beleza, ele é cego. Ele não vê. Mas o eu dele, ele de fato, ele não é cego. Ele não é o que o define. Perfeito? Mas a expressão do seu espírito, da sua alma, do seu eu, se dá neste corpo. Mas você dizer a ele... Entende meu ponto? Não, eu entendo. Eu não estou dizendo para você que ele genuinamente não possa achar que é uma mulher, esse rapaz. Ele pode achar que é uma mulher. Pode. Isso é algo que a psiquiatria estudava. Chamava disforia de gênero.
Certo? Eu não Certo. estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que uma crueldade uma crueldade dizer para ele que ele vai se transformar em uma mulher. Porque ele não vai. Ele não vai se transformar. Mas não é que... E se for o contrário? Isso não é que ele vai se transformar numa mulher. Ele é uma mulher. Se ele é, por que ele quer cortar o pênis? Por que ele quer mudar? Por que ele quer deixar fazer implante? Porque é o que eu estou lhe trazendo. Não, preste atenção no que Sim. você está dizendo. Vamos lá. Se ele já é, está resolvido. Esse é o ponto. Mas se ele é uma mulher, o corpo dele não pode ser quando aquele. Você diz, este é o ponto, você quer dizer o quê? Porque eu estou dizendo para você que um homem... Que se ele é uma mulher, ele não pode estar naquele corpo. E é a insatisfação dele. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é que se um homem acha que é uma mulher, isso é diferente do homossexualismo. E eu acho que você está confundindo. Eu sei que é duas diferente. coisas. Não, Então, eu sei você que é tá certo. diferente. Então, o homossexualismo é um comportamento. É outra coisa. A gente vai falar daqui a pouco. Então, Outra tá coisa. bom. Então, Transgenerismo, isso. Transgenerismo. Isso. Eu não estou dizendo que não possa haver uma pessoa, um homem que acha que é uma mulher. Eu não estou dizendo isso. Certo. Pode haver, certo? Certo. Isso é registrado pela história da psiquiatria. Certo. Isso pode haver. Tá. O que eu estou dizendo é que propor a esta pessoa que ele se transformará numa mulher e ele quer fazer isso porque ele quer mudar o corpo dele é uma crueldade contra ele. Mas hoje a medicina permite essa mudança. Não permite. Não, permite. existe a cirurgia de ressignificação. Mas isso não torna uma pessoa uma mulher. Mas se aquela pessoa morrer, se você pegar qualquer legista, qualquer antropólogo vai dizer que era um corpo de um homem. Aí é que está o grande... Aí eu estou lhe fazendo uma pergunta que é aqui que é um ponto importantíssimo da nossa conversa. Qualquer ateu vai lhe aplaudir. Porque ele vai, é lógico, porque ele vai dizer exatamente que você é o seu corpo. Mas eu não sou o meu corpo. O senhor acabou de dizer que o que o define é o corpo dele. É o XX ou XY. Se o corpo não define, por que você está chamando cirurgia de ressignificação de gênero, amputar o pênis? O senhor mesmo disse que o corpo não o define. Não, se o corpo não define, Isso, você está dizendo o corpo aí. não o define. Não, o corpo é o que a pessoa é. Não, agora o senhor se contradiz. Porque eu lhe perguntei, o senhor é o seu corpo? Não. O senhor falou, não, eu tenho um corpo. O corpo, em termos de sexo, se você é um homem ou uma mulher, é quem você é. Se o corpo não é quem você é, então não precisa mexer no corpo. O que é mais importante? Se um homem que acha que é uma mulher, isso não tem nada a ver com o corpo dele, porque ele é ou é, independentemente do corpo, por que ele quer mudar o corpo? Porque o corpo e o seu corpo, ele tem menos importância do que a sua mente. Corpo? Sim, o que é que isso tem a ver para mudar o Tudo, corpo? é o que a gente acabou de dizer, tudo. Porque se a mente dele, que é quem o define como ser, diz para ele uma coisa e o corpo dele o mostra outra, eu fico com aquilo que, por exemplo, Jesus diz. Olha, se teu olho te faz pecar ou se a tua mão te faz... Arranca fora. Por quê? Porque é exatamente isso. O teu eu é muito mais importante. A tua salvação, a tua verdade. A verdade. Esquece a tua. Eu não quero usar esse termo que está errado. A verdade. E o mundo que transpassa sobre aquele olhar, a verdade na mente daquela pessoa é que ela é uma mulher. Pastor, me tenha com todo o carinho do mundo. Eu não estou querendo lhe... Não, isso aí... É só uma coisa pra gente fomentar mesmo conversa, e isso tá? eu concordo, Eu que sei. aquele homem acha que é uma mulher. Isso. Então, Mas o que eu estou dizendo para você é que você pode fazer o que quiser com o corpo dele, mas não vai satisfazer o desejo dele. E para mim, você dar essa falsa expectativa para ele é uma crueldade. É isso que eu estou lhe eu dizendo. entendi, o senhor tem a sua opinião, entendo. Não. É porque muitos trans que eu tive oportunidade de conversar me relatam o contrário. Contrário que eles têm que tomar hormônio a vida toda. Ele pode se transformar em um homem com aspecto de mulher. Eu não sou contra essa pessoa, não. É como chegar uma pessoa com anorexia. Isso. A pessoa com anorexia, ela se vê como gorda, mas ela é magríssima. Concorda comigo? Certo. Então chega uma pessoa que se vê como obesa. O que você está dizendo é que o que importa é como ela se vê. Então ela normalmente se vê como gorda, como obesa. Você vai receitar uma lipoaspiração para ela? É diferente. Por quê? Porque não é o que ela é. Não é como ela se vê. Não É o que ela é. Não. Sim. A sua masculinidade é o que o senhor é. O senhor é. Mas a anorexia... O fato de gordo ou magro é uma condição. Ele se vê na condição de gordo. Então ele está equivocado diante da vida. Agora, ele é macho ou Mas fêmea. o corpo é alguma coisa para dizer o que ele é? Agora o corpo é alguma coisa para dizer... Não, é o que nós acabamos de... Não, se é a mente. Se o corpo não é Mas nada... uma coisa é o estado, é a condição. Outra coisa é o que a pessoa é de fato. Mas o que vai dizer... Ele não é gordo, ele está gordo. Mas o que vai dizer o que a pessoa é de fato, de acordo com a sua visão de mundo, é como a pessoa se auto-identifica. Não, é estar ou ser. Ela está gorda, ela não é gorda. Ela está gorda. Ela é homem, ela não está homem. É diferente.
É por isso que eu tô lhe falando. O seu exemplo da anorexia ele tá errado por isso. Então, se ela é homem, ela não pode se transformar numa mulher. Então, não pode, se ela ela não pode se transformar. É o que acabamos de dizer, mas o que definiu não, ela é a mente. Nós dissemos o contrário. Não, o que define a mente. Se ela é homem, a mente é algo que você não vai identificar o sexo da mente. Você que está falando com mente, isso quer dizer autodeterminação. A mente, você não vai botar a mente no laboratório e dizer a mente de homem, mente de mulher, você não sabe. Mas o que esse você é o pode ponto. ver se a pessoa é um homem ou mulher é pelo cromossomo ou não, a presença ou não do cromossomo Y. Então vou voltar, porque Agora, o que o senhor está dizendo é que o corpo é mais importante. Não, o que define. O que eu estou dizendo para você é que, preste atenção, estou dizendo um negócio bem simples. Tá vendo? Se um homem acha que é uma mulher, eu sei que há pessoas, homens, que acham que são mulheres. Perfeito. O que eu estou dizendo simplesmente para você Sim. é que não há nada que você consiga fazer Tá. com aquela pessoa para que ela se torne uma mulher. Você pode fazer com que ela pareça uma mulher, Sim. mas não há nada que faça com que ela se torne verdadeiramente Mas uma ela mulher. já é para ela. Então não mude o corpo dela, tá tudo resolvido. Mas ela quer mudar. E por que quer mudar? Porque podemos mudar. A gente, Sim, a mas gente se ela coloca. quer mudar, é a porque gente, ela é o corpo, a gente então. arruma a orelha de abano, a gente arruma o nosso nariz. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Isso. Mas não vai se tornar mulher. Não, mas na cabeça dela, ela já é mulher. Mas na cabeça dela pode achar que um avestruz, um javali, uma girafa. Mas aí, de existe novo, o transespécie. Mas é o que o senhor está trazendo. Quando Você fala sabia? Eu não estou brincando, não. Você sei. sabia que existe o transespécie? Eu sei disso. São pessoas, inclusive, que tem alguns países que estão tratando essas pessoas como se animais fossem. Não, então. Mas aí, desculpa, pastor, mas é um argumento retórico de exagero do absurdo. Isso aí, obviamente. Não é absurdo, é real. Não é argumento de absurdo, não. O senhor está errado nisso aí. Isso é um absurdo. Não, senhor. É um argumento que está acontecendo. Olha, presta O atenção. fato de estar acontecendo não significa que não seja Então, absurdo. mas não é do exagero. Não é do exagero. Olha, no Canadá, existem lugares em que se uma criança na escola disser que é um gato, a professora é orientada a providenciar uma caixa de areia, meu querido. Pastor, isso está acontecendo real. tudo não bem. é argumento de exagero, não. Tudo bem. Exagero, se é exagero, o transgenerismo também é. Jamais na quando mesma você vai categoria. olhar... Não. Jamais quando você vai olhar a proporção social disso, o número disso. Eu entendo quando a gente usa uma resposta até do exagero, está tudo dentro do Eu argumento. não estou usando essa resposta do exagero, Não, tudo bem. Estou dizendo que uma coisa e outra são situações que a pessoa se auto-identifica. Uma coisa, pastor. E outras pessoas se não, uma coisa é você se dizer de uma outra espécie. Outra coisa é você, como agora... ser humano, veja bem, ser humano. Nós temos macho e fêmea, Muito homem bem. e mulher, Muito ser bem. humano. Estou contigo, não estamos juntos? Até aí. O tá que dando define certo. isso? Quando a tua mente diz uma coisa e o teu corpo é similar ao que a tua mente diz, tá tudo em harmonia. Mas pode acontecer da sua mente te dizer uma coisa em desarmonia com o que o teu corpo mostra. Pode acontecer. E nós ficamos com o corpo ou com a mente? Para quê? Para qualquer coisa. Ficamos com o corpo ou com a mente? Ficar com o corpo ou com a mente quer dizer o quê? Se você quer dizer que o corpo pode mudar e se adequar à mente, infelizmente não, meu querido. Não tem como. Então não tem como mudar. Tá bom, então vamos ao contrário. O corpo não tem como mudar. Então vamos ao... Infelizmente. O corpo tem como mudar. Se eu puder mudar alguma coisa, muito facilmente é o corpo. Mas o homem não se torna mulher. Sempre será o cromossomo Y. Sempre será. Nunca será alterado. Agora, isso não tem absolutamente nada contra a pessoa. Absolutamente nada contra a pessoa. O que eu estou lhe dizendo é que é uma crueldade você propor a alguém que algo vai se realizar sendo impeditivo de realizar a realidade. A realidade é um impeditivo. Mas ela já se vê mulher, pô. Ela pode se ver como quiser, como tem gente que se vê como um avestruz. Não, você está comprando de novo com o bicho, pô. Não, só você está dizendo que a base da pessoa... É porque você está colocando, por conta das suas próprias vontades, um limitador. Mas é o que você está dizendo, que é como a pessoa se vê, a pessoa tem gente que se vê como um avestruz. Isso não faz da pessoa um avestruz. Vamos de você novo. Dizer Vou construir de novo o argumento. Mas me permita terminar. Vai terminar. Você dizer a uma pessoa que ela pode se transformar em um avestruz é você tratá-la como crueldade. Com crueldade, porque ela não conseguirá. Assim como é, você dizer para um homem que acha que é uma mulher, que ela pode se transformar numa mulher, é tratá-la com crueldade. Eu não sou contra a pessoa. Eu estou dizendo para você que existe um impeditivo disso acontecer chamado realidade. É isso que eu estou lhe dizendo. Para a gente ir para um outro tópico, eu vou falar um pouco diferente, dando só uma atenção aqui. Presta atenção, vamos lá. Existe o humano. O humano, ele pode ser macho ou fêmea. O humano é o que é. Existe a tua mente... Existe o seu corpo. Quando a sua mente está em harmonia com o seu corpo, de novo, equilíbrio, está tudo em ordem.
Me permita um parênteses. Agora, você está pegando um exemplo, já que você acha que é tudo que a mente diz, você já está pegando um exemplo que a mente diz que é humano. Porque tem exemplos que a mente diz que é um gato, que é um cachorro, que é um avestruz, que é uma vaca, que é uma girafa. Isso está acontecendo. Eu já falei do exemplo do Canadá. Não tem, pastor. Tem sim. Ninguém nasce assim. Não nasce por quê? Ninguém nasce assim. Eu sei que não, que não nasce como achando que é. Não, isso acontece. Ninguém nasce achando que é um gato. Isso ninguém nasce. Então tá bom, você está sabendo. Não, isso é tranquilo, isso ninguém nasce. Agora, existem crianças de 2, 3, 4, 5, 6 e por diante de idade que você já percebe desde a mais tenra idade. Bom, é uma experiência pessoal sua, né? Não é experiência pessoal. Eu estudei, eu fiz psiquiatria, eu fiz residência em psiquiatria, eu vi isso. Então vamos falar da psiquiatria? Se todas as gerações, todas as sociedades do mundo, todas as sociedades, sejam elas ateístas, islâmicas, cristãs, sejam elas o que forem, elas concordavam em um ponto. Que seja lá o que você achasse que fosse, isso tinha que se adequar ao seu sexo. Nós somos a primeira geração na história da humanidade a dizer que é o sexo que tem que se adequar a seja lá o que você acha que é. Isso era tratado na área que você mencionou, da psiquiatria, como uma disforia de gênero. Perfeito. Isso é um problema da psiquiatria. Mas é o que eu lhe falei no começo. Quando você vai trazer a psiquiatria, a psiquiatria está dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Eu sei disso. Eu estou fazendo Então não é na psiquiatria que você tem esse exemplo. Não, porque na psiquiatria é outra coisa que traz. Eu estou lhe trazendo, estou girando toda a nossa conversa para o senhor ver que eu estou falando daquela transição do tempo que nós estamos vivendo. A sociedade, ela mudou, ela muda, ela vai mudando, ela vai aprendendo. E esse novo paradigma que a gente vive é porque, se antigamente a sociedade dizia daquela forma, é porque ela havia sido construída culturalmente de uma forma tal que via a realidade desse jeito. E era imposto medo, opressão. Agora, a partir do momento que a sociedade ela muda um pouco e ela abre a possibilidade de se viver nesse contraditório que antes era perseguido, então vem casos à tona, as coisas começam a aparecer. E vai aparecer tudo, desde a aberração, da loucura, porque isso vai aparecer, é normal, àquilo que é uma chaga real da vida, do mundo. Então, o meu ponto é que assim, o que eu percebo é que quando convém, eu digo que o corpo é mais importante. Quando convém, não, eu digo que a mente é mais importante. Então, eu não vejo essa dicotomia. O que eu enxergo é, quem sou eu? O meu corpo não me define, senão seria apenas materialista. E aí não tem como, ou eu abraço, eu vou até o fim então. Ou eu creio na minha mente, no meu eu, e se eu me vejo desde a minha mais tenra idade, como uma mulher, e eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, você que é cristão que está vendo aqui, é dor e sofrimento na alma dessa pessoa. Eu não estou negando isso, não. Imagina, ela vive... Mas você está dando um argumento emocional? Não, nenhum. Deixa eu concluir, então. Não estou dizendo que não tem sofrimento, não. Deixa eu concluir. Porque a solução de você propor algo impossível é crueldade para ela. Jamais usaria argumento emocional para justificar qualquer coisa. Muito pelo contrário. O que eu digo é que hoje há um radicalismo extremado de hater e o caramba, que é muito fácil chegar e dizer, tá errado, olha aí, é loucura. Não, peraí. Meu ponto é o seguinte, aquela alma está em sofrimento. Eu estou preocupado com aquela alma. Meu ponto é esse. E aí eu entro no seguinte ponto. Se eu não sou meu corpo, ele não me define, mas é o meu eu, é a minha mente, e aqui eu jogo pro imaterial, pro eterno, pro transcendente, que é onde eu vou falar para qualquer ateu que eu não sou o meu corpo, então tem que ser fiel até o meu último ponto. Aquela criança nasceu com esse olhar e ela está presa nesse corpo. A medicina avança e fala, eu posso te ajudar a viver um pouco melhor com essa tua condição de um eu básico essencial. E eu vou negar isso para ela, por quê? Porque não há como a medicina transformar o corpo do homem num corpo de uma mulher. Isso tá bem, entendi o seu ponto. E não há, porque existe um impeditivo chamado realidade. Entendi. A USP, a Universidade de São Paulo, aqui, teve um congresso de ginecologia prostática, porque os homens que se acham mulheres querem ser atendidos por ginecologistas e a ginecologista chega lá e não sabe o que é próstata, não sabe tratar de próstata, e agora, em vez de dizer, olha, infelizmente você tem que procurar um urologista, não. Tem-se que ensinar o ginecologista a tratar de próstata, porque o homem que se acha mulher quer entrar na fantasia de que é uma mulher. Mas esse homem que é mulher, ele fez uma cirurgia de ressignificação, agora ele tem uma vagina e tem uma próstata. Mas se ressignificação for uma palavra que tem algum sentido, então a identidade está no corpo. Você acabou de dizer que está no corpo. Então como é que uma cirurgia pode ressignificar alguém se a identidade não está no corpo, está na mente? Você está se contradizendo. Dá licença, não, senhor. Então se está se ressignificando, desculpa, não tem sentido. Não, o senhor está mudando, o senhor está mudando as minhas palavras, não é isso. Quando eu falo ressignificação é porque o nome é esse. E segundo,
O nome é amputação peniana. No corpo, pera um pouquinho só, pastor. No corpo ele mudou. Sim, mas não tem como. Ele é cromossomo Y, meu querido. Cromossomo Y, não tem como. E eu estou dizendo isso porque é uma crueldade com a pessoa. Tá. Por mim, quem quiser fazer a cirurgia, faça. Certo. Eu não sou contra a pessoa. Eu entendo o sofrimento psíquico da pessoa. O que eu estou dizendo é que hoje a sociedade está com a visão de mundo descolada da realidade. Não só vivemos no pós-modernismo, em que relativizamos a verdade, mas vivemos hoje na celebração da mentira, na premiação da mentira. E eu estou dizendo que isso é uma crueldade com a pessoa que sofre. Não é o tratamento adequado para ela dizer que o homem pode ser uma mulher, porque ela não vai conseguir, vai sofrer mais ainda por isso. Não é por acaso. O senhor não acha que ela sofreria de outra forma? Olhe, mais de 50% dos adolescentes que sofrem essa cirurgia de ressignificação, como você está falando, entram em depressão profunda e muitos dos quais têm tentativa de suicídio. Por que o senhor acha? Porque é prometido a eles algo que não se concretiza na prática. Quando se faz essa cirurgia, não se torna uma mulher, se torna um homem amputado. Isso daí, a pessoa pode querer ser um homem amputado? Pode. Agora, não será uma mulher. E não é porque eu não queira, não. Eu tenho que veementizar, sublinhar isso o tempo todo. Não é porque eu não queira, não. Eu não sou contra a pessoa fazer o que quiser, não. Eu sou a favor da liberdade, cada um faça o que quiser. Agora, existe um impeditivo chamado realidade. O senhor não acha que... Hoje em dia, a realidade está desconsiderada. O senhor trata, vamos supor, essas pessoas que promovem, caem no suicídio ou numa depressão profunda, o senhor trata como apenas o fato da pessoa ter se ressignificado. O senhor não acha que é muito mais profundo do que isso? Do que uma mãe que olha com nojo, de um pai que olha e vira as costas, ou que bate e agride, ou porque sofreu bullying, porque sofreu todo tipo de perseguição. Pastor... Eleve a enésima potência o sofrimento dessa pessoa hipotética que você está dizendo. Tudo bem. O que eu estou lhe dizendo é que a solução para ela não é dizer... E o que seria a solução para ela? Tratá-la, amá-la... Isso. Demonstrar que aquilo ali... E dizer para ela que o eu dela, a mente dela diz para ela é uma grande mentira, é isso? Porque o corpo dela diz outro. O corpo dela não pode mudar. Um corpo de um homem não se transforma no corpo de uma mulher. Será que eu tenho que dizer o óbvio? O corpo de um homem não se transforma no corpo de uma mulher. Não, o cromossomo dele não muda, o corpo muda. Nem tem que tomar hormônio da vida todinha. Sim. A angulação da bacia de um homem é 120 graus. Sim, não estou falando que ele vai ter filho. De um homem é 90 graus. Mas não vai ter da mulher filho. É 120 Sim, graus. mas não vai ter filho. Mas a angulação da bacia da mulher é 120 graus. Do homem é 90 graus. Tudo São bem. corpos diferentes. Sim, mas dá para mudar esteticamente, pô. Não, pode... E ele vai viver muito melhor. Pode maquiar, mas não vive. Esse aí que está a falsidade. Opa, da afirmação. Desculpa, não, vive melhor. Não. Senão não faria. O trans coloca silicone porque vive melhor. Amigo, existe um sofrimento profundo que está sendo negligenciado. Isso está sendo feito em crianças. Não, olha, isso está sendo... eu sou é óbvio. Peraí, então, calma. Não, deixa eu falar. Olha, slippery slope, o argumento da ladeira escorregadia. Nós começamos com absurdidade aqui, isso vai gerar outras absurdidades que nós não queremos. Isso está sendo feito em criança. A medicina, eu fiz o congresso de abertura do Congresso de Cirurgia de Minas Gerais, as coisas estão chegando num nível insuportável. Os médicos dizendo lá que não pode chegar, o cirurgião lá dizendo que não pode chegar. Sabe por que isso? Porque as pessoas não têm hoje, na minha opinião, tá? Não têm hoje mínimo de bom senso simplesmente para sentar e conversar, para ouvir contraditório. Então, simplesmente a gente chega e fala, não pode, é errado. O outro vai dizer, pode, tudo pode. Lógico. Ao invés de sentar e falar, pera um pouquinho só, vamos trazer pautas concretas aqui, vamos entender como funciona toda essa coisa. É isso que eu estou tentando fazer com o senhor. Como é que a igreja se comporta num caso desse, por exemplo, então? Antigamente não tinha tanto trans, né? Agora a gente vê muito. Como é que a igreja vê esse... Aí entra lá, 10 trans na igreja, querem Jesus. Como é que... beleza, homens que se veem mulheres. Então, são mulheres ali. Corpo de homem. Só que é mulher. E quer se relacionar com um homem. Porque quer casar. Ela não consegue beijar... Tá num corpo de homem, tá? Mas não consegue beijar uma mulher porque ela se vê mulher. Senão seria lésbica na cabeça dela. Olha que loucura. Como é que eu falo pra ela? Você vai ficar solteira a vida inteira? Você vai poder se relacionar com um homem? Como é que a igreja vê esse novo paradigma, biblicamente? Esqueça o trans. Se entrar um homossexual na igreja, a igreja deve promover o casamento homossexual?
Essa é uma boa pergunta. Sim, não diga. Uma boa pergunta. Porque qual é a diferença de ser trans ou não? A igreja deve promover um casamento homossexual, na sua opinião, porque ele realmente não se vê beijando outra pessoa? Não. Então, se a pessoa chegar na sua igreja e dizer assim, eu não me vejo beijando outra pessoa... Eu vou lhe dizer o que eu acho. O homem chega e diz, eu só me vejo beijando outro homem. Aí você vai dizer, não, então tá certo. Eu vou lhe dizer o que eu acho. Posso dizer o que eu acho? Vou lhe responder abertamente. Existe uma diferença entre casamento e matrimônio. A igreja não celebra casamento. A igreja celebra matrimônio. Matrimônio só pode ser possível a um homem e uma mulher. Ponto. Isso é matrimônio. 2 se fazem uma só carne. Homem e mulher. Ponto. Humano pode ser só homem e mulher. Casamento é outra coisa. Casamento é um contrato. Casamento pode ser desfeito a qualquer hora. Casamento hoje é algo até vulgarizado, triste, mas é. Agora, matrimônio é eterno. Matrimônio é milagre. Onde 2 se fazem um, isso é milagre. Então, não. Eu não promoveria, porque vai contra o que é um matrimônio. Da onde vem o casamento. Agora, socialmente, eu não vejo um problema. Sabe qual é a diferença? Eu vou usar a sua mesma nomenclatura, que ninguém usa, né? Mas eu vou usar a sua mesma nomenclatura. Sabe por que matrimônio é diferente de casamento? Usando a sua nomenclatura, que eu não uso, eu acho que casamento é o homem e a mulher. Sabe por quê? Porque os 2 se tornam um, porque é dali que se faz a possibilidade de perpetuação da humanidade. Sim. Então é por isso que um homem e uma mulher... Isso. Não só isso, mas um homem e uma mulher se tornam 2, se tornam um, porque dali a humanidade se perpetua. Dali que se dá a possibilidade de pregação da palavra de Deus para a próxima geração. Então, exatamente. Então, se houver a possibilidade das 2 pessoas de potencialmente se unirem e ter perpetuação da humanidade em potência, porque pode ser que a pessoa tenha algum problema de reprodução, mas isso não muda a questão da potência. Em potência. Então você faz. Você está dizendo exatamente o que é. Então, casamento é entre homem e mulher. Mas socialmente falando, poderia haver um casamento. Agora, você distinguindo matrimônio e casamento. Usando a sua nomenclatura. Isso, vamos distinguindo, mantendo a minha lógica aqui. Certo. Eu poderia socialmente... Casamento, o governo autorizar casamento homossexual, isso não é problema nenhum. Eu digo de outra forma. Casamento entre homem e mulher, mas eu sou totalmente a favor do disciplinamento dos efeitos civis, previdenciários, sucessórios, da união de seja lá quem for com quem for. Porque é um elemento meramente contratual. Exatamente, estou com você. Isso. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta interessante. Essa pergunta eu fiz uma vez para um bispo da igreja anglicana. Foi bem interessante o papo que eu tive com ele. Por exemplo... Aí chega esse homossexual, um casal homossexual, posso falar casal, enfim, 2 homens ou 2 mulheres na igreja e falam exatamente assim: pastor, nós conhecemos a Jesus, estamos juntas ou estamos juntos, nós somos fiéis um ao outro, nós podemos congregar aqui, podemos atuar na igreja, podemos ser atuantes, ou na sua visão estamos em pecado e vamos para o inferno. Como é que o senhor responde uma questão dessa? Que é, de novo, é novo. O homossexualismo sempre existiu, mas como possibilidade social, do jeito que é, apesar que na Grécia lá tinha rodo, mas como possibilidade de construção social é novo. É novo. De pouco tempo para cá. Isso é da queda do muro para cá, que a coisa começa a vir com força. De novo, porque acabaram-se as punições severas. Diminuiu muito a punição severa. Como é que o senhor vê um caso desse? Biblicamente. Tudo eu vejo biblicamente na igreja. Não é o que eu acho. O que eu acho tem nenhuma importância. Biblicamente, o que é que diz? Que qualquer pessoa com impureza, com problema sexual, vai ser tratado pelo Espírito Santo de dentro para fora. É um homem adúltero. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Relação sexual antes do casamento, a mesma coisa. Não tem dificuldade. Nesse caso do homossexual que eu lidei, o senhor não vê que essa pessoa... Ela pode estar totalmente sincera e honesta naquela situação, ele é fiel, tem um olhar de amor de fato para o seu parceiro ou com a sua parceira, não importa. Você acha que a Bíblia não condena o comportamento homossexual? É isso que você está dizendo? Eu acho que a Bíblia condena, sobretudo... Se você acha que a Bíblia condena, você está priorizando o que a pessoa sente... Não. Eu acho que a Bíblia condena, sobretudo, a promiscuidade. Não, mas com base em quê? Você acha que a Bíblia não condena o homossexualismo, é isso? Não. Você acha que não condena o homossexualismo? Não. Então tá bom. Não, veja bem, ela não normatiza, é diferente. Não, veja bem, normatizar é uma coisa. Quando a Bíblia normatizar é uma coisa. Quando a Bíblia condena o homossexualismo... Exceções existem. Quando a Bíblia condena o homossexualismo, o que ela está dizendo é que aquela situação não é a melhor para aquelas pessoas. O que ela está dizendo é isso. Quando a Bíblia condena o adultério, ela está dizendo isso. O casamento... entre homem e mulher como uma instituição permanente é uma conquista do cristianismo. Antes do cristianismo genuíno, só havia promiscuidade.
Então, o cristianismo é sempre contracultural, é sempre contra a cultura. Agora, é nos países de matriz cristã que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Sim, a tolerância. Não, tem que ser dito isso. Só existe passeata gay Sim, é verdade. em país de matriz cristã. Lá onde você morou, na Rússia, Sim, que tem um cristianismo totalmente. meia-boca ortodoxo, mas na realidade a base é ateísta, você tem combate seríssimo ao comportamento homossexual. Na China, a mesma coisa. No Islã, não precisa nem falar, certo? Somente em país de matriz cristã. No Oriente Médio, o único lugar que tem passeata gay é aquele país que tem como base metade da Bíblia, que é Israel, que tem como base a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. Então, somente em países de matriz judaico-cristã é que há liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Eu não sou contra a pessoa fazer o que ela faça o que ela quiser. Sou a favor da liberdade. Mas o que eu tenho que lhe dizer é que esta tolerância só existe em países de matriz cristã. Entendi. O que não quer dizer que a liberdade ou a tolerância não quer dizer que eu tenho que achar que tudo é certo, não é verdade? É claro, A tolerância é que eu tenho que achar que o direito que você tem de expor a sua opinião, eu tenho de expor a minha, mesmo que nós discordemos, não é verdade? Mas nós temos o mesmo direito. O que vai tornar uma opinião ou outra verdadeira é o contato com a realidade. Perfeito. Dito em outras palavras, as evidências. Porque a questão do homossexualismo ela é também tão complicada. Talvez ela seja mais complicada que a do trans. O homossexualismo é possível no mundo das realidades. Trans é impossível no mundo das realidades. A diferença é essa. É que para o senhor o trans é impossível no mundo da realidade em relação à transformação do corpo. Isso. Mas a mente está lá desde o início. Não, isso aí, a psiquiatria já identificou... Mas vamos pular para outro... vamos falar para o homossexual em si. Transforia... Porque o homossexual, porque o senhor me perguntou, eu estou lhe respondendo, já completando, porque eu entendo o seguinte, existem três níveis aqui. E eu convivi com missionários que eram homossexuais. Interessante. Conviveu com o quê? Missionários. Interessante isso. Porque o que acontece? Você sabe... Isso é interessantíssimo, rapaz. Eu fico com aquela passagem enfim, dos que nascem eunucos, dos que se fazem eunucos ou dos que são feitos eunucos. É interessante, talvez seja o caso de mais próximo sobre isso. Sobre o homem efeminado. Porque tem homossexual que vai relatar exatamente assim, desde a minha mais tenra... Você sabe que o eunuco não é homossexual, eu sei. Só deixar claro isso aqui. Não, eu sei. Mas é o que... Por isso que eu falei que é o que mais pode se aproximar. Porque tem um homossexual que vai dizer isso, cara, desde que eu comecei a olhar, deixei minha infância e comecei a ver com um olhar erotizado, eu sempre tive apenas atração pelo sexo oposto. Nunca houve nada de errado na vida daquela pessoa, mas... Ela se via assim desde a mais tenra idade. Tem outros que é o contrário. Tem outros que são, isso aqui é muito forte, são abusados sexualmente. E aí são traumatizados. E esses traumatizados, de fato, eles desenvolvem uma aversão ao sexo oposto, seja o que for, e uma atração pelo mesmo sexo. É muito comum. Eu conheci muitos também. Isso é verdade. Muitos, são afetados da construção de sua sexualidade. E ninguém fala isso. Proibido. Está errado. Tem que dizer. É fato da realidade. São vítimas, pessoas que sofrem profundamente. Isso. E aí, óbvio, criaram a vida, enfim, dentro desse paradigma, dessa... E existem aqueles que eu sempre digo, que são os hedonistas. Que é aquilo que é o cara que, pela a libertinagem, o libertino... Eu só discordo do que nasce. Tá, eu entendo, senhor. Entendo. Eu discordo. Por que eu discordo do que nasce? Porque não existe nenhum gene no estudo do genoma da homossexualidade. E se existisse, esse eventual gene da homossexualidade ou homossexualismo seria o gene mais propício à extinção. Porque ele provocaria um comportamento de não reprodução. E, portanto, o gene acabaria naquela geração. De novo, mas é por isso. É uma exceção, não é regra e não é um gene. É a mente. Mas a mente, você sabe o que é mente? A dificuldade de treinar com mente. É mais difícil você definir um troço desse, é complicado. Não, exatamente. Porque quando você diz a mente, você entra no subjetivismo do seu entendimento. Não é sobre isso. Porque mente... É porque se eu quero achar no físico toda a expressão daquilo que é espiritual. Se você diz que a pessoa é espiritual, então, aí é outra coisa, não é da mente, é espiritual. Aí você está levando para outro campo. É que eu estou tratando a mente como espiritual. Mas aí a gente tem que saber como é que se trata as coisas, professor. Porque a gente tem que tratar como as pessoas, como a ciência trata. Não. Porque senão, eu tenho primeiro que entender a sua nomenclatura. Depois entender como você trata as coisas. O seu eu é eterno? Onde ele está? Ele se expressa onde? Entende meu ponto? O seu eu é eterno? Meu querido, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se você... Olha, veja bem. Mais uma vez, é muito simples. Sim. Para você defender que o homossexualismo é
genético. Que Não a disse pessoa... que é genético. Então se você acha que é espiritual, é a mente, beleza, eu não tenho... É como transgênero. Eu não estou dizendo que aquilo é genético, porque você não vai encontrar um gene transgênero, entendeu? Meu ponto? A mente Nem dele do diz isso pra ele, homossexualismo, nem né? do homossexualismo. Isso. Então, tá isso eu certo. tô contigo. Não, então tudo bem. Então sua construção pessoal de que é a mente, existe a Isso. mente gay, né? Não é a mente gay, é a mente humana. A mente humana, ela tem essa possibilidade porque eu vejo isso na realidade. Tá, beleza. Experiência pessoal sua. O senhor vê como? Gene? Não O senhor- existe. Então Não por que, existe que o cara é gênero. gay? Ou ele se vê gay desde a mais tenra idade? Pelas suas duas situações que eu vi aí. Qual? E eu ainda trago... Ainda que não tenha sofrido abuso. Não, ainda trago a questão espiritual. Ah, tá. Ainda trago a questão Entendi. espiritual. Que aí seria uma... E hoje em dia está pior, né? Uhum. Hoje em dia você tem, na manipulação da linguagem, um incentivo às pessoas a terem comportamentos homossexuais na infância. Sim. Aí existe uma história que eu nem me lembro mais o nome que diz que um homem ter relação com outro homem não é gay. Já ouviu falar disso aí? Não. Tem um H não sei o quê. Tem um nomezinho que eles usam aí, já para incentivar a pessoa a fazer isso sem ter o nome. Então, toda essa construção existe para que a pessoa vá para esse caminho. E, mais uma vez, quem quiser ser gay, vá ser à vontade. Eu não tenho nada contra essa pessoa. Sim. Nada. Certo? Absolutamente sim, nada. sim, O que a sim. gente está analisando aqui é que... A gente está olhando e levantando o assunto. A gente está Isso. refletindo sobre a vida, então, a realidade. Então, pronto. Vamos dizer, a pessoa nasce gay? Geneticamente, não. Agora, aí você vai dizer, não, é a mente. Aí eu não tenho o que dizer. Tudo bem, é a mente. Porque, porque a a gente questão pode toda- estudar a história da construção da mente. É porque, a história, pastor, o nome tá. psicologia vem exatamente de psique. Psique é alma, né? Alma, logia, o discurso sobre a alma. Depois, com a dificuldade de tratar da alma, na época de Freud, você tem uma mudança para a concepção de mente. Então fica discurso sobre a mente. Abandona-se a alma e passa a ser a mente. Depois, com Skinner, no behaviorismo, passa-se a ser o comportamento. Perfeito. Cada vez mais as pessoas buscando as coisas que são tratáveis. Agora, a pessoa tem o direito de entender o mundo assim, subjetivamente, não tem problema. O problema é lidar com as evidências. É porque nessa nossa conversa, o que acontece, principalmente acontece no meio religioso, é que o meio religioso sempre vai usar a evidência quando convém e vai abrir mão dela quando não convém. Não é o meu caso. Eu sempre uso a evidência. Não sei qual é o meio Eu lhe fiz religioso que uma você está vivendo. Não, mas eu lhe fiz uma você pergunta tá simples. Você está me acusando de usar evidência. Não estou lhe acusando. De usar evidência. Eu lhe fiz uma pergunta... Eu fiz uma... Você está acusando o meio religioso não tô. de se apegar demais às Não, evidências. é a mesma coisa, vou lhe dizer diferente. A ausência de evidência nega a existência? Falando falar sobre Deus. Não é porque não tem evidência de Deus que ele não exista. Há evidências de Deus. Você quer falar sobre não, isso? Calma. Há inúmeras Isso é uma evidências. máxima, calma. Não. Dentro da apologia, isso é uma máxima que é utilizada para qualquer ateu. Isso não existe. A ausência da evidência não é evidência de ausência, certo? Pronto, acabou. É uma máxima que a gente usa. Isso. Tá legal. O homossexual ele poderia usar esse mesmo argumento para dizer, bom, a ausência de evidência do gene não significa que não haja o gene. Só não foi encontrado ainda. Por quê? Porque eu, na minha experiência aqui, ninguém me abusou. Mas eu, desde minha mais tenra idade, me vejo assim, pô. Mas se houvesse esse gene que ainda não foi encontrado... Até 100 anos atrás, Mas nem em- sabia, nós não sabíamos do genoma. Sim, mas Entende meu ponto? Não, mas tudo bem. Vamos supor, Certo. pressupor que Tá, existe. Ótimo. Vamos pressupor que existe. Vamos pressupor que existe. Tá. Esse gene já teria sido extinto há muito tempo. Porque ele... Mas se extingue. Mas se extingue. Ele... Na geração dele, porque Mas- ele não vai reproduzir. Mas, meu querido, se extingue. Então Isso. não haveria mais homossexual, nessa sua hipótese. Não, Na não, sua porque não é assim que hipótese- funciona o gene na humano. sua hipótese... Mas o genoma humano não funciona dessa forma. Não, funciona Senão assim. não teria câncer mais. Senão não teria nem doenças mais. Por quê? Por quê? Porque na evolução, Sim, mas- elas morrem, elas caem. Mas as pessoas que têm predisposição... Nós carregamos Mas esses as genes. pessoas que têm predisposição ao câncer reproduzem. Meu amigo, as pessoas que todo têm- homossexual é filho de dois heterossexuais. Exatamente. E se Mas vem não do de genoma- dois homossexuais. Hã? Todo homossexual é filho de dois heterossexuais, Isso. não filho de dois homossexuais. Claro que não. Então, por isso Mas não que tem o como se homossexual... extinguir. Você está dando argumento a meu favor. Não. Porque se fosse filho de dois homossexuais, você estaria certo. Como tem que ser filho de dois heterossexuais, isso está dizendo que o homossexual não traz uma situação Não, eu acabei de lhe mostrar. propensão Não. de perpetuação do gene. Acabei de lhe provar o contrário. Acabei de provar que, se fosse genético, se for genético um dia encontrado, eu lhe provei que esse gene ele vem justamente da união de dois heterossexuais, macho e fêmea. E desse encontro de macho e fêmea surge uma mudança genética homossexual que não vai se perpetuar, porque não vai reproduzir, tá tudo bem. Mas o Mudança gene, genética. ele vem, o gene Mudança vem. genética
Mudança genética. Pelo amor de Deus, 99,9% das alterações genéticas são deletérias. Perfeito. Então, como é que o argumento é esse? Não é o argumento é esse. O argumento é Falando que- olha, 99,9% das mudanças genéticas, as que alterações não permitem a genéticas vida. são Mas deletérias. não são todas que não permitem a vida. Então você está pressupondo. Quantas milhares de pessoas... Então você está pressupondo que o gene do homossexualismo só existindo, que eu não disse que existe. Sendo existindo, já passamos de uma dificuldade. Tudo bem. Pressupondo que ele existe, ele Isso. só passa à frente em 0,1% das alterações genéticas que não são deletérias. Não. Mas até aí tem milhares de... Nós temos muitas Nossa, mudanças... mas não, aí- ué. nossa. Quantas... Peraí. Você está usando o argumento errado, desculpa. Porque você está Nossa, tratando aí- como se... Mas olha quanta diversidade há na humanidade. Não, o homossexualismo, o comportamento homossexualismo cisgenético é fruto de uma 15% alteração da genética. humanidade, pastor. O quê? Mais de 15% da humanidade. É o quê? Homossexual. Não é o que o IBGE diz. Mas é. Não, então, é com base em quê? Na sua mente? Porque o IBGE diz que menos de 2% da humanidade é de homossexuais e bissexuais. É o que o IBGE diz. Agora eu não sei qual é o outro. Nos 3 grupos, mais de 15%. Mas com base em quê? Mas o que é... Com base em quê? Isso aí, quando eu estudei psiquiatria, a gente viu. Então, 15%, professor, deixa eu o problema falar, é que 15%. eu estou sendo muito ligado às evidências, porque o IBGE diz que menos de 2% da população tem esse comportamento. Eu não tenho nem tanto interesse nesse tema, porque está falando só sobre isso. Dos 3 grupos, que eu falei, que seja do cara que nasce, esse é o menor número, tá? Esse é o menor número de todos. O abusado sexualmente, que aí sofreu um trauma. Esse é o maior, né? Esse vai ser um grupo maior, talvez. Agora está crescendo o terceiro grupo. Qual é mesmo o terceiro que você diz? Que é o da liberdade, da libertinagem, que é aquele do incentivo. É verdade. Isso Que é é o verdade. do hedonismo. Não, nos dois grupos eu concordo com você. Mas assim, interessante, viu? O IBGE diz que menos de 2% da população é de homossexuais e bissexuais. Quantos... Aliás, o LGBTismo Sim. é o movimento político mais poderoso do Brasil. Sim. Porque representa, a princípio, né? Que não representa isso. Representa, a princípio, menos de 2% da população e consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Eu faço uma... É patrocinado por heterossexuais. Não, isso aí eu tô contigo, eu entendo. Eu acho que a propaganda é errada. Por quê? De novo, o ser humano vive por regra, não por exceção. Eu acho que a promoção e a divulgação como sendo algo correto, digamos assim, socialmente falando, no sentido da normalidade da família, da reprodução humana e etc. Eu acho que essa glamorização, essa propaganda, isso é excesso, isso está errado. Eu acho que as pessoas tinham que entender a vida e fatos da realidade como são. É uma dor. Agora, eu repito, é uma dor, não é legal. Isso. Agora, um pai quer que o filho case, tenha filhos, quer carregar um neto no colo. O cara que é homossexual, que ele nasceu dessa forma, na minha opinião, ele tem, ou deveria ter, e eu acho que, pelo menos eu conheci muitos homossexuais, sou amigos de alguns que têm esse tipo de visão, eles entendem a dor. Eu também entendo. Eles entendem. Eu também entendo. Agora, o cara que é libertino, não. E o libertino, ele quer fogo no parquinho. É esse que é o grupo que, para mim, é um grande problema. Porque ele quer usar da depravação sexual dele, que é outro desvio padrão. Os próprios homossexuais não concordam com isso, né? Claro que não. Grande parte deles. Agora, deixa eu Claro só que acrescentar não. uma coisa. Sim. Dito tudo isso, toda pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Isso. No capítulo 1 de Gênesis, há 3 situações em que há o uso do verbo bara. Existe em Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:1 é a criação do universo, 1:21 a criação dos animais almáticos e 1:27 é a criação do homem. Todo homem e mulher é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, merece dignidade e respeito, independentemente de como se comporte, do que tenha. A dignidade do homem é inerente a ele, não é uma função do seu comportamento. Então, qualquer pessoa é igualmente merecedora de dignidade, de respeito, merecedora de todo tratamento adequado. Então, Deixa eu lhe deixar perguntar, bastante claro isso aqui. Deixa eu lhe perguntar agora uma questão, mudando um pouco, para a gente ir para um outro ponto. O que o senhor entende como imagem e semelhança de Deus? O que é essa impressão digital do Senhor na vida do ser humano? A imagem de Deus é se tornar potencialmente capaz de refletir a glória de Deus para o mundo. Só o homem é capaz de fazer isso. O homem não é como o sol, que tem luz própria, mas é como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser capaz de fazer isso. Não é por acaso que o poder criativo do homem é tão grande, que reflete esta atividade de Deus, que é mais poderosa que existe, que é o poder da criatividade. É um exemplo claro disso aí.
Tanto é assim que o verbo em hebraico boró, que quer dizer criar de maneira extraordinária, porque é criar a partir do nada, Sim. em hebraico, Sim. só aceita como sujeito o próprio Deus. Então, o homem, na sua expressão da arte, por exemplo, é alguém que está refletindo o caráter de Deus na expressão de criatividade máxima na produção artística. Sim. Desde que seja boa, bela e verdadeira, porque Sim. a arte do tipo de Deus é boa, bela e verdadeira. Sim. Eu concordo com o senhor, isso aí eu estou contigo, mas numa simplificação, mas não é bem uma simplificação, na verdade, talvez seja até mais profundo. Eu digo que a imagem e semelhança de Deus no homem é a capacidade do homem de dizer eu. Mas com base em quê? Isso aí. Você diz Nós somos os únicos seres que contemplam. São os únicos seres que têm consciência de si. Nada tem consciência de si mesmo, passagem do tempo, anseio sobre a morte. Isso é um argumento, inclusive, que eu falo. Eu falei com o Xileno Gomes, que é um ateu interessante. A consciência não pode ser provada da perspectiva do materialismo, do naturalismo. É por isso que ele fala, é o eu. E é interessante que quando Deus se apresenta para Moisés, é lindo aquela parte, né? Mas quem diga que me enviou, né? Diga que o eu sou, né? Porque eu sou o que sou. Nós somos um eu em crescimento e aperfeiçoamento. Ele é perfeito. Ele é o que é. Nós somos pequenos eus em crescimento à imagem dele. Então, por isso que eu digo que a imagem e semelhança é essa capacidade contemplativa, esse eu que nos distingue de todo o resto. Porque por mais que o sol seja grande, belo e estrondoso, ele não olha para si mesmo ou não olha para o universo. Agora, eu posso olhar para ele e dizer que ele é belo. Né? Interessante que Deus, quando cria tudo isso, não diz que é belo, né? Diz que é bom. É isso também. Que é uma expressão que o perfeita, elemento, né? O elemento do que é bom e belo e verdadeiro são indistinguíveis da lógica de Deus. Né? Isso, o elemento do que é bom... Que é perfeito, né? É, perfeito, a perfeição. O elemento moral do que é belo, o elemento estético e verdadeiro metafísico são indistinguíveis da lógica de Deus. Eu concordo. Eu acho isso extraordinário. Pastor, eu gosto muito de conversar. Eu faço, às vezes, provocações. Eu sou um homem muito inteligente. E eu vi vários programas do senhor. Vejo o senhor conversando com veemência. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui. E eu quis ter toda essa conversa contigo porque eu creio... Eu acho que a gente está vivendo uma transição. E eu não sei se a igreja ela está entendendo o momento que ela está. Minha única questão é que eu acho que a igreja ela tem que estar aberta para conversar. Porque é fácil condenar ou fácil abrir as pernas e dizer hipergraça, tudo pode, entende? Que não pode. Amigo, há mais tolerância e abertura na igreja do que na universidade pública. Se eu quiser fazer numa igreja um evento discutindo evolução, criacionismo, eu posso. Sim. Se eu quiser fazer... Não, isso é uma característica bonita do cristão. Se eu quiser fazer na universidade pública, eu não consigo. A igreja é o ambiente de maior tolerância, de maior abertura, de maior diálogo que existe na face da Terra. Eu acredito, eu sei o que o senhor está falando, é verdade mesmo. O que o comunismo propõe é uma diversidade, desde que seja da mesma coisa. Sim. Qualquer pessoa minimamente diferente é fortemente atacado por todos esses movimentos. Feminismo, negrismo, indigenismo. Muito verdade. Vai uma mulher ser contra o feminismo, que vai acontecer com ela. É verdade. Vai um índio ser contra o indigenismo, vai um negro ser contra o negrismo, para ver o que acontece com ele. Verdade. Então, assim, a igreja é o lugar de maior abertura que tem. Só que, a igreja cristã, né? Então, porque as outras não. De outras religiões não. Corta a cabeça do Só que a gente está vivendo esse paradigma, essa mudança muito forte, e não sei se está conseguindo lidar bem com ela, no sentido da própria reflexão. São coisas interessantes, pastor. Não são fáceis simplesmente de se bater o martelo. Eu acho que tem coisas que a gente vai viver ainda por um tempo que daqui a 5 anos, a 10, vai ter uma mudança de paradigma social tão grande que a IA, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. Lembra quando... isso é uma mudança absurda, né? Lembra da Bíblia impressa, né? Aí a Bíblia no telefone. Eu lembro disso aqui. Quando os pastores, na época, criticavam da pessoa não levar a Bíblia porque lia no telefone. Hoje já ninguém nem fala mais nada, porque tá todo mundo com ela no telefone. E essa mudança é muito interessante. Eu usar isso aqui como uma explicação assim lúdica, né? Porque, você veja, a Bíblia no telefone era uma praticidade muito grande. Só que ela matava aquela tradição, a beleza, o cheiro do livro. Não tinha mais. Parece que tornava aquilo muito superficial, né? E hoje é comum. Mas eu posso dizer qual é o grande problema da falta da Bíblia impressa? É que a alteração da Bíblia fica a um clique de distância. É verdade. Também é verdade. Esse é o grande problema. Também é verdade. Se você não tiver Bíblia impressa, você tenha cuidado, porque a Bíblia do seu telefone pode mudar de um dia para o outro. O algoritmo quis mudar qualquer coisa, mudou ali. Então, não tem nem controle. É verdade, então, isso é verdade. Isso, verdade. Então a Bíblia impressa vai se tornar... pelo menos você compra a Bíblia impressa e guarda, bem guardado, porque aquilo ali... É verdade. É igual o carro. Tipo, lá nos Estados Unidos, um amigo meu tem aquele carro, o
Tesla. Sim. Eu não queria um carro daquele de jeito nenhum. Porque se der um problema, ele dirige sozinho, vai bater e se ferrou. Não, se der um problema, não. Se tiver lá um determinado juiz de uma determinada Suprema Corte em algum país do mundo... Te leva pra cadeia no teu próprio carro. Que queira, né? por exemplo, mandar seu carro parar, não querer nunca um negócio desse. É verdade. Muito melhor aquele carro a diesel mesmo, né? Só que não é um paradigma interessante. Por exemplo, hoje eu tô aqui com o senhor. Eu fui missionário na Rússia há 17 anos. Eu posso pegar esse programa, olha que coisa linda ao mesmo tempo. Traduzir, dublar ele hoje numa facilidade absurda para russo. Isso. Jogar num tráfego pago lá para a Rússia. Isso. E alcançar milhares de lares que eu jamais alcançaria há 17 anos atrás. Só que às vezes a gente não pode abrir mão dessas possibilidades. É igual a igreja reunindo, entendeu? Eu sabia que quando eu morava nos Estados Unidos o pessoal achava que eu era russo? Acredito, só tem uma Os caras achavam que eu era russo, cara. É. E o pior é que eu morava lá em Oklahoma, né? Que é o lugar mais tradicional, assim, de americano. Né? Os caras falavam assim com um certo... Dizia assim, olha, eu queria lhe perguntar, não se sinta ofendido, não. Eu queria... Você é russo. Eles achavam que era uma ofensa, né? Ainda com aquele resquício da Guerra Fria. Sim. Porque a modernidade, ela está vindo. Como é que o senhor vê esse futuro da inteligência artificial, pastor? Inteligência artificial é, de fato, uma situação que nós temos que pensar sobre ela. O que se vê hoje é que a inteligência artificial não consegue executar o que se chama inteligência geral. A inteligência geral, que é a capacidade que nós temos de pensar fora do algoritmo, Sim. fora da caixa, de criar. Criar espontaneamente. Como reflexo do que Deus é. Criar espontaneamente, essa é a melhor coisa. A inteligência... Sem nenhum padrão, né? Criar. Isso. A inteligência artificial não consegue. Não. Então, o que nós temos que fazer hoje é investir nesses elementos de criatividade. Olha, dito isso, eu vou dizer outra coisa. Das revoluções industriais que nós temos aí, quem divide em 3, né? Da primeira, da segunda, da terceira, nós somos a primeira revolução, vamos dizer assim, em que o humano é dispensável. É exato. Todas as demais... Precisava do homem ainda. Precisava do homem. É a primeira e que o homem é dispensável. É verdade. E nós temos que saber lidar com isso. É por isso que você tem aí, né, muitas situações que, me desculpe eu ter que dizer aqui, que são estratégias de diminuição da população. Com certeza. Já vem, né? Você quer aumentar o PIB de uma população, tem duas formas de aumentar. Ou você aumenta a riqueza ou diminui a população. Perfeito. A média de filhos no Brasil hoje por mulher é de 1,6. Exato. Não é? Há poucas gerações você tinha 2, 4, 6. Sua mãe, sua avó provavelmente teve muito mais filhos. No Japão já é negativo. Coreia do Sul é a menor que existe no mundo. Então, uma população que não tem pelo menos 2,1 mulher... Vai reduzindo. Vai reduzir. E isso é um problema gravíssimo. E os homens cada vez mais frouxos que tem, os homens efeminados, os homens fracos, os homens que não querem assumir a liderança de suas famílias, querem ter filhos só muito velho e mesmo assim ter só um filho, estão promovendo dentro da igreja do Senhor essa doutrina que é anticristã. O antinatalismo é um ataque ao cristianismo. Mas agora eu vou lhe fazer uma... Eu sei por causa do horário. O senhor está aqui, o senhor falou que podia conversar, mas eu já vou... Tranquilo, eu estou achando que ficou um pouco calmo, não dá para ter coisa mais polêmica não. O senhor gosta de... Eu sei que o senhor gosta de arranja um negócio mais polêmico aí, mas estou concordando demais com você, tá sem graça. Eu vou lhe dizer outra coisa. O senhor já sabe que no final desse vídeo, o que vai ter de gente me xingando, esse aí é um falso missionário. Bom, não, eu gosto de conversar. Eu amo Jesus porque eu sei quem é Jesus. Mas eu gosto de olhar, entender a vida assim, e tentar encontrar algumas soluções. Não do meu jeito, tá? A beleza do cristianismo é isso aqui. Eu gosto de conversar. A possibilidade de nós termos de discordar. Eu vou lhe dizer uma coisa. No Islã, quem é que ia morrer? Não. Isso aí, eu convivi. Eu convivi. Eu sei bem. Eu queria lhe perguntar isso aqui sobre inteligência artificial, essa questão do homem afeminado. Vem cá. O senhor está com quantos anos, perdão? Estou ficando velho, estou 49, homem, pelo amor de Deus. Você está quase a minha idade. Eu estou 45. Sei. Perdão, 44. Vou fazer 45 ainda. Calma, não me envelhece mais não. 44. Temos 5 anos de diferença. Não estamos tão distantes. Nós somos a primeira geração, eu falo que nossa geração, a sua começou antes, mas é a primeira geração cobaia. Porque até então a mulher não tinha anticoncepcional, até a década de 60. Da década de 60 para frente, quem nascia e já tinha ali um anticoncepcional, da década de 75, 80 e vai embora, o que a menina ouvia? Seja independente, estude, não tenha filhos, que dá muito trabalho. Não é assim? Não é muito caro ter filho. Porque as mães ou os avós tinham 8, 9, né? Aí a coisa... E o povo ainda diz que hoje é mais difícil do que antes. Basta você olhar para os seus pais. Com fralda descartável, hein? Hoje é mais difícil com fralda descartável, tá? Isso mesmo. Antigamente era de pano, não tinha nada. Isso mesmo. Mas vamos lá. Cara, o ser humano tá muito louco. Mas vamos lá. A mulher, ela ouviu isso. E a gente também ouve isso. Só que tá ouvindo isso também dentro da igreja.
não é? Por que o senhor acha que a igreja cedeu tão fortemente? Por que a igreja não fala para as meninas, mais importante para vocês é casarem e ter filhos? Como é na Rússia? Me diga uma coisa, a Rússia é assim? Lá homem é homem, né? É. Não é isso? É. Então pronto. E a mulherada sonha em casar e ter Você filho. sabe por que é assim lá? Porque lá não precisa ser descristianizado. Aqui no Ocidente tem que ser descristianizado para ser dominado. Então, isso são ideologias do comunismo ideológico. Que entra muito forte na igreja. Que entram para descristianizar. Então, dentro da igreja hoje, tem gente criando menino, como se não fosse homem. Menino, sai do sereno. Se o menino não tem capacidade de enfrentar um tal de um sereno, como é que ele vai enfrentar os obstáculos da vida, as dificuldades? Então as pessoas querendo se vitimizar, o negro diz, porque eu sou negro, eu mereço não sei o que do Estado, a mulher porque eu sou mulher, o nordestino é porque eu sou nordestino, ai meu Deus, sofrimento. Tem que parar com isso, tem que dizer, olha meu filho, a vida é dura. E o melhor que eu posso fazer por você é fazer você entender isso, fortaleça-se. É assim que é criado na Rússia, é assim que é criado na China, é assim que é criado no Oriente Médio. Agora, aqui no Brasil, o que existe é isso, é criação de homens fracos. Homens fracos, famílias fracas, sociedades fracas, igrejas fracas. Mas quando chega uma menina na sua igreja, ele pediu uma orientação. Eu me deparei isso esse final de semana passado. Eu oriento, eu digo, primeira coisa que eu digo, você não vai querer paquerar ou orar com um rapazinho que usa maquiagem, não. Entendeu? Um homem que usa maquiagem não serve para o casamento cristão. Porque o casamento cristão exige o quê? Que o homem seja capaz de morrer por sua esposa. Não é isso que diz Efésios? Perfeito. O homem tem que ser capaz de morrer pela esposa. Perfeito. Então as mulheres estão sendo doutrinadas hoje em algumas igrejas, sabe a quê? A procurar um rapazinho para orar aqui para ficar de mão dada vendo dorama e chorando. Um homem não pode ficar vendo dorama com a menina chorando, porque esse homem que faz isso, ele não é capaz de morrer por sua esposa. Então isso tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado. Mas eu vou trazer o que aconteceu. Mas está concordando com o que eu estou dizendo? Concordo com tudo que o senhor está dizendo. Não tem nem como discordar. Isso é raiz. Pastor, olha só que interessante. Chega uma menina de, 18 anos para o senhor, na igreja, e fala, pastor, eu quero fazer, uma faculdade. Nada contra a pessoa fazer faculdade. Mas ela vai fazer, vamos supor, ela vai fazer assim, pastor, eu quero fazer uma faculdade de medicina. Olha que drama, olha o drama, tá? Ela vai entrar, com 20 anos na faculdade. Ela vai se formar com 26 para 27. Aí ela vai meter uma residência na sequência porque ela quer ter uma graduação legal. Mais 4 anos. Ela vai parar esse processo com seus 31, 32 anos. Isso. Aí ela começa a trabalhar. Para você trabalhar, ela já estudou para isso. É. Na residência eu já ganhava uma besteirinha. Uma merreca. Não paga a faculdade. Isso. Aí ela vai lá, começa a trabalhar para plantonar. E vai fazer plantão de 24 horas, vai fazer plantão. E hoje está bem pior, viu? Bem pior. Para ganhar pouco, mas vai trabalhar. Piorou muito. Aí ela está com 34 anos, 35 anos, essa mulher já está derrubada. E aí ela vai começar a querer pensar em ter alguém. Só que ela vive dos 20 aos 35, se ela estiver dentro da igreja, travando, ou ela vai estar travando o instinto, que é natural do homem, da sexualidade, os impulsos da sexualidade, porque ela quer casar santa, virgem, legal. Ou ela até vai casar antes, mas ela, por causa da profissão, não vai ser mãe. E quando ela quiser ser mãe, ela já é velha. E a partir dos 37 é a gravidez de risco. Qual que é a orientação que a gente dá para uma menina dessa? Você chega para a menina e diz assim, olha, a sua carreira profissional é muito importante, mas presta atenção ao que eu estou dizendo. Ela não substitui a sua família, a sua maternidade. Se você deixar para ter menino com perto dos 40 anos, você vai se arrepender. E outra coisa, e se você tiver só um menino, você vai achar ruim também. Tenha logo 2, 3, 4, 5, que é o melhor para a sua vida. E veja bem, confie no Senhor. Você vai ter essas crianças, vai fazer seu curso, vai dar certo. Quando você olha para trás e diz, meu Deus, como foi que tudo isso aconteceu? Porque o Senhor esteve com a gente. Então as pessoas têm que ter coragem, Perfeito. Confiança no Senhor. Perfeito. Entendeu? As mulheres hoje estão sendo enganadas. Você vê a propaganda, bota uma mulher de 45 anos tendo menino, a coisa mais feliz do mundo. Não é feliz. E não é verdade. Agora, a pessoa... Não é verdade. A pessoa com 45 anos pode ter filho se quiser. Uma exceção à vida. Pô. Mas não é e nunca será a melhor idade para se ter criança. A mulher não. Mulher não pode nem dizer isso. Homem ainda pode ter. Mas é ruim, você vai ser o avô do menino. O menino vai mandar em você, entendeu? Pastor... Pode ter. Sim. Mas se você tem que ter a cabeça boa, pode você não ser o avô do menino. Eu vou lhe dizer diferente. Um homem com 45 anos, com 50 hoje, pela medicina ter evoluído, parte física, de performance, vida, ele consegue aos 60, tá bem fisicamente. É verdade. A mulher não consegue. A mulher tem prazo, a mulher tem uma janela de fertilidade. O homem não. Mas aí ela faz aquela transição que você disse e vira homem. Né? Isso é fogo, né? né? Ela com 70 anos vai estar bem forte, não é assim? Não muda, não vira? Se quiser, daí que você falou muda, não muda não, que ela não. Ela faz a transição, não falei, não faça isso. Não faça isso, não é isso que eu falei. Assim, né? Não faça isso, não foi isso que eu falei. Pastor, eu
eu fico muito feliz de conversar contigo. Eu acho que a gente concorda na maior parte daquilo que é prático da vida. Assuntos polêmicos, realmente houve discordância. Eu respeito a sua opinião demais, porque é a opinião que eu cresci e aprendi, todo o coração. O que eu olho são cenários reais também. Eu tento achar como é que Jesus veria essa situação. E para mim é uma grande questão mesmo, assim. Eu não sei. Eu estou sendo muito sincero. Essa é uma pergunta e uma colocação importantíssima. O que eu digo é o seguinte: nós temos que amar as pessoas. Agora, nós temos que aprender a odiar. Odiar a injustiça, odiar o pecado, odiar o erro. A conduta, né? Muitas vezes, hoje no crente, está faltando o aprendizado de odiar o pecado. As pessoas estão flertando com o pecado. Sim. E a Bíblia diz que o pecado é mais do que uma escolha. Porque a Bíblia diz que o pecado exerce um poder quando diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Perfeito. Então nós temos que odiar o pecado. Sim. As pessoas flertando com isso e muitas vezes têm que lutar com consequências de erros, não apenas por anos, mas por décadas. Eu vou fazer 2 perguntas para a gente encerrar. O senhor acha que o céu é maioria ou minoria? Das pessoas, a Bíblia diz que a porta é estreita. Agora, o que acontece é: o sacrifício de Jesus foi suficiente para levar ao céu todos aqueles que abram o seu coração para o poder salvífico conquistado na cruz. A pessoa quer ser salva, basta que abra o seu coração para o Senhor. Independentemente do que tenha feito, a pessoa pode ter feito os maiores erros na vida, ela nunca está fora do alcance de Deus. O ladrão na cruz é um exemplo clássico disso aí, não é verdade? Mas nem todos vão ter recebido tanto, ou tanta iluminação, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem pouco é dado, pouco é cobrado. Algum grau, todos recebemos algum tipo de iluminação. Eu entendo quando o senhor fala da porta estreita, porta larga, caminho, enfim. Mas eu também sei onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. É isso mesmo. Eu creio que o céu é a maioria. Essa é a minha opinião. Eu creio que isso é a maioria. Eu espero genuinamente que você esteja certo. Eu torço para que seja, enfim. O nosso papel é esse, é tornar o céu maioria. Exato. É saquear o inferno e povoar o céu. Mas, pastor, eu tive uma conversa muito legal com o padre Fábio Marinho. Legal, vou Mas procurar. Ele falou algo interessante. Procurar o... Ele falou algo que eu vou lhe dizer, já de cima, que eu concordo, eu queria só a sua opinião sobre isso e a gente encerra. Ele falou o seguinte: hoje as pessoas, por causa do sacrifício de Cristo, bom, isso é desde sempre, mas... evidente, né, por causa do momento que vimos isso acontecer, as pessoas, elas vão para o inferno se quiserem ir para o inferno. Elas lutam para ir para o inferno. Porque, na verdade, as pessoas e a salvação é derramada aos homens. Mas eles lutam para não ir. É diferente da visão contrária, de lutar para ir para o céu. Você entende meu ponto? A pessoa nem luta para um nem para outro, né? O que é que a Bíblia diz? Qual é a pregação de João Batista? Qual foi a pregação de Jesus? Qual foi a pregação de Pedro? Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador e serão salvos. Essa é a pregação. Sim. Não é pelo que a pessoa faz. Não, jamais pelo que a pessoa faz ou deixou de fazer. Não tem como a pessoa lutar para ir para o céu. É graça. Não tem como lutar para o céu. Agora tem que abrir o coração. Mas tem aí, que querer. Eu sei. É porque eu penso... Não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, mas não é... O que ele quis dizer... Você sabe que a Igreja Católica... Sim. Ele é padre. O senhor falou que ele é padre, né? As pessoas me perguntam muitas vezes, perguntam por que eu não sou católico, né? E eu digo, pela doutrina da justificação. Sim. É a maior diferença, né? Sim. Porque para a Igreja Católica, a salvação se dá pela fé mais obras. Sim. Talvez seja por isso, que o padre... Não. Ele falou num outro sentido. Ele falou pelo contrário, ele enaltecendo a graça de Deus. Ele quis dizer que Deus já nos salvou. Só que o homem vai rejeitar a salvação. Não é o contrário. Não, é o que a Bíblia diz. Mas eu entendi o que ele quis dizer. E quando eu digo que eu concordo... A não ser que ele tenha dito de uma forma que a gente não esteja entendendo. Foi durante... É o que eu estou tentando lhe explicar. É que em Cristo é essa salvação que está derramada sobre todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênito para todo aquele que nele crê. Porque tem uma coisa... Eu sei... Então, mas esse é o ponto. Porque meu ponto é o seguinte... Lembra quando eu falei da ressignificação da religião e da graça? Eu queria muito conversar com você sobre isso. Porque o que é a religião, no final das contas? Por exemplo, quando eu pego uma religião de matriz africana, a quem eles estão adorando? A África, 95% da África, ou é muçulmana ou é cristã. A África subsaariana, que é a África negra, é majoritariamente
cristã. A Mama África é cristã, casada e conservadora. A África é o continente subsaariano, né? A África abaixo do deserto do Saara, mais cristão que tem. Eu sei, mas eu digo assim... O pentecostalismo Sim. é o que pulsa na África. Eu sei disso. Eu queria que a gente tivesse uma influência africana aqui fortíssima. Concordo contigo. Fortíssima. Eu sei. Agora, o que se diz aqui de africano não é africano propriamente representativo do continente. É que eu usei a expressão que é utilizada, É, não, né? eu- Vamos usar é. o candomblé, por exemplo. O que eles adoram? Ou, por exemplo, o que um espírita, no final das contas, quem é o Deus do espírita? Porque quando a gente estuda o inconsciente humano e fala dos arquétipos, o arquétipo do sagrado ou do divino, no final, a pulsão do ser humano está todas indo para o mesmo lugar. Eles querem Deus. Só que a religião é uma construção nossa de tentar entender Deus. E cada uma vai ter a sua particularidade. Mas essa construção ela é derivada de um pulso interno e inconsciente, de uma necessidade desse que é, esse arquétipo. O Logos é Cristo. Né? Exato, que se revelou. Se a pessoa buscar o Logos, a razão disso... Eu acho que isso aí se aplica, sabe a quê? Se eu entendi bem... Aqueles índios que não são atingidos, aqueles índios que buscam esse impulso, essa... Mas até o cara que está em outras religiões, pastor, no Mas final... se ele tem a revelação de ele... Jesus Cristo... Mas então... Você acha que tem salvação fora de Cristo? Não, fora de Cristo jamais. Então tá. Então estamos juntos. João 14,6. Não, Eu sou o fora de caminho, a Cristo verdade jamais. e a vida. Fora. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então estamos juntos. Não, fora de Cristo jamais. Isso. É que eu vou lhe dizer diferente. Eu vou lhe dizer o seguinte. Porque Deus julga segundo o entendimento, né? Pode ser que seja isso. Né? Porque é o seguinte, as motivações. Assim como tem um cara que está professando Jesus e vai chegar para ele e dizer, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não realizei milagres em teu nome. Pô, milagre, né? Isso. Ele vai dizer, não, nunca vos conheci. Não é que ele conheceu por um tempo e desconheceu depois. Não, eu nunca foi meu. Você só me usou. A iniquidade era uma essência da tua alma. Em contrapartida, eu entendo que pessoas buscaram Jesus e nem sabiam que era ele. Senhor, quando? Quando eu estive preso e me visitaram. Mas quando, Senhor, te fizemos essas coisas? Porque a única maneira que eu tenho de encontrar Deus é no meu próximo, não é em nenhum outro lugar. Não é mais lugarizável, é no meu outro. E é isso que é a beleza de Cristo. Quando eu falo que não há salvação fora de Cristo, é óbvio. Mas eu não sei como essa salvação alcança aqueles que eu não entendo. Eu tenho privilégio, eu tenho muito privilégio. É igual Paulo quando fala dos judeus, sabe? O privilégio de ser judeu, de ser fruto da herança, da genética, todo aquele processo das leis, das festas. Os caras sabiam muito, mas crucificaram mesmo assim o Rei da Glória. Só Deus som do coração. Exato. Esse isso é o meu ponto. verdade. Só Deus som do coração. É disso que o padre estava falando, entende? Não, tudo bem, eu concordo isso aí. Às vezes as pessoas não têm a revelação, né, e buscam o Jesus manifesto pelo Logos. Isso. Agora, isso é que eu acho que isso pode estar acontecendo em muitas religiões. Entende? Eu não sei. O que eu sei agora também é a situação de deliberadamente não querer Jesus de Nazaré. Sim. Você querer outras coisas. Não, sim. E as sim. escolhas são respeitadas. Mas mas pra gente matar agora a nossa conversa, é que o inferno ele é criado, a Bíblia fala, né? O inferno é pro diabo e seus anjos. Demônios, né? Os homens que rejeitam Jesus racionalmente em vida, eles se endiabram em vida. E eles viram demônios de si mesmos. Por isso eles são merecedores do inferno, no final das contas. Destinam ao inferno, porque eles são demônios de si mesmos e do próximo. E da vida. Não, eu entendo, mas o que a Bíblia diz é que todos somos merecedores do inferno. Não, isso sem dúvida, mas Cristo nos salvou, né? Isso, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor encontram a salvação. No final das contas, o que vai acontecer é aqueles que genuinamente quiserem passar a eternidade ao lado de Deus, pelo sacrifício que Jesus fez da cruz, alcançam isso. É a resposta ao ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os que quiserem viver longe de Deus terão a sua escolha respeitada. É que tem uma passagem, então eu sei, é que tem uma passagem muito bonita na Bíblia, e vamos encerrar com ela. Pra mim, caramba, é um negócio, a mulher pegando adultério. Porque beleza, e os caras ali são provocativos com Jesus, né? Olha, o que diz a lei e tal, porque tem que apedrejar. A lei mandava apedrejar, foi pego em adultério, tá aqui, ó. E todo mundo com uma pedra na mão. E Jesus, ele não diz nada, ele olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E é interessante porque ele não tinha pecado, nunca teve pecado. E aí, do mais velho ao mais novo, eles vão largando as pedras e vão indo embora, porque vem a consciência de quem somos aqui. E é muito icônico isso, porque Jesus levanta a mulher e diz, cadê os teus acusadores? Porque ele não é um acusador, ele é o juiz. O acusador é outro, né, amigo? O acusador é outro. Ele é um juiz e o advogado. Isso é muito lindo. Ele é quem julga e ele é quem advoga. Porque ele
deu a si mesmo por nós. E ele chega para aquela mulher e fala, eu tampouco te condeno. E aí ele já mudou. Não é eu tampouco te acuso. É eu não te condeno, porque ele não a acusava. Mas ele já olhava para ela com a misericórdia de salvação. E ela não clamou por nada. E o que é que ele diz ao final? Vai, não peques mais. Isso. Mas essa mudança do vai, não peques mais, é o que eu te digo. É isso que eu acho lindo. Eu acredito nela. Eu também. Eu acho que o ser humano, caramba, o ser humano é um negócio muito Isso. interessante. Aí aquela passagem de Tiago, né? A fé sem obras é morta. Eu acho isso. A fé é exteriorizável no comportamento, né? E nos mais íntimos desejos da pessoa. Porque, na verdade, mais do que no comportamento, a fé ou a metanoia, que é a mudança da mente que acontece, né, através da fé, ela gera desejo no meu coração. Ainda que eu não consiga totalmente praticá-lo, mas há um desejo. O bem que eu quero fazer, miserável homem que sou, eu não consigo fazer muitas vezes, né? Ou todas as vezes, ou quase sempre, mas graças a Deus por Cristo Jesus, né? Mas há um desejo no meu coração. Eu acho que o cara que rejeita Jesus, ele não tem mais nem esse desejo, ele já está totalmente sedado, entende? Ele está anestesiado diante da vida, Ele simplesmente vive a prática do mal pelo mal. Coração endurecido, igual do faraó, né? Na sua opinião, né? Pastor Tassos, espero que o senhor tenha gostado do papo. Rapaz, legal demais, viu? Não ficou bravo comigo não, né? Que conversa, isso foi bom demais. É bom assim mesmo, né? É bom assim mesmo, que a gente ter essa oportunidade de colocar as ideias sobre a mesa. Isso é que faz do cristianismo a beleza que é. Eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, já li muita coisa, estudei muita coisa. No final de tudo, você vai descobrir que você não sabe nada e que Jesus é maravilhoso sempre. Você quer deixar uma palavra aí pro pessoal aí, pra gente terminar o programa? Só agradecer o convite, uma honra estar aqui, que Deus abençoe esse projeto cada vez mais, abençoe o seu ministério, sua família, que você possa resplandecer a luz de Cristo para o mundo e que seu trabalho tenha frutos ainda mais poderosos. É uma satisfação muito grande estar aqui, conte sempre comigo. Aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Você bota Tassos Licurgo também no YouTube, tem um canal lá. E nós temos uma academia, né? Licurgo Academy. Legal. .com. Você bota no site lá. Tem meu site também, licurgo.com. Assim, são 3 áreas que nós tratamos, que é conservadorismo, Legal. estudos bíblicos e apologética cristã. Isso é muito delicioso. Sim. Não é? As pessoas somos claramente delicioso. Conservadores Sim. na academia, cristãos e defendemos a fé. Comunismo para nós é uma ideologia do Satanás, só para deixar bastante claro, para não ter nenhuma dúvida. É uma Sim, ideologia do concordamos Satanás. plenamente. É porque senão pode ser que alguém ache que eu estou falando não claramente. Sim. Comunismo é uma ideologia do Satanás. Sim. Para deixar bastante claro. Também lá no meu Instagram, nos destaques do Story, assim que fala, não é? Tem um lá, que quem quiser adquirir meu livro mais recente, eu acho que é o 15º ou é o 14º livro, que é a Batalha pela Verdade. Foi publicado agora, já lancei em São Paulo, lancei em Minas Gerais, lancei em Natal, vou lançar em Brasília, próximo agenda aí. Mas quem quiser adquirir, tem lá o link. O link vai direto para a Amazon, que tem o livro lá. É um livro que ficou talvez maior do que eu gostaria, ficou com 408 páginas, mas cada capítulo traz uma abordagem importante sobre cada um desses temas. Legal. Então é isso, né? Que Deus abençoe e vamos que vamos. E você sabe que na Arca de Noé, você sabe por que os unicórnios não existem até hoje? Você sabe por quê, não? Não, fala aí pra mim. Porque era um casal trans que entrou... Tu é fogo. Tá bom, pastor. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Aqui, ó, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente sobre esse vídeo. Deixe comentários carinhosos pro pastor Tassos. E se for brigar comigo, brigue, mas saiba que eu te amo em Cristo e que Jesus é tudo. Que você possa abrir o seu coração e entender que, independentemente de muitas questões e opiniões, o Senhor é bom, Ele reina. A sua verdade Ele é a verdade, e que nós possamos nos submeter todos os dias àquele que nos ama, nos amou, que nos advoga, que nos intercede, porque temos acesso ao seu trono de graça, e que você possa chegar a Ele e ter a sua vida completamente transformada para a glória de Deus, e que você ame e seja Jesus na vida do seu próximo. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu. Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane,
líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse superalimento natural, em só 15 gotas, garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento. Demens, potência masculina redefinida. O Tadala Spray com 5 mg de Tadalafil é a revolução na vida sexual masculina. Em apenas 15 minutos, garante ereções firmes por até 36 horas, com sabor frutas vermelhas e 0 açúcar. Discreto, fácil de usar e ideal para surpreender na hora H. Demens entrega confiança total. Fãs do Iron Talks e membros do Ironberg, use o cupom IRON10 e eleve seu desempenho. Demens. Experimente agora. Continuaremos sempre na busca pela verdade. Até o próximo Iron Talks.